Bom dia, Santa Catarina! Vamos juntos a partir de agora, abraçando o nosso estado e deixando Santa Catarina bem informado, pode ter certeza. Olha aí, imagens de Floripa, do continente também. A gente está vendo as pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles nesse exato momento. Olha só, por outro ângulo para você. Você viu a imagem da ilha e agora você está vendo a imagem do continente, mostrando por outro ângulo como é que está o cenário agora. Olha, a ponte Estilo Luz, o trânsito estava intenso, hein? Agora há pouco aconteceu um acidente lá, um acidente frontal. A gente vai apurar mais detalhes aí para saber se teve ferimentos graves aí nos envolvidos. Daqui a pouco a gente atualiza para você. Temos mais um cenário? Temos mais um cenário ou estamos preparando aí? Ah, daqui a pouco, estou vendo aqui no outro monitor a ponte Estilo Luz. Mas antes, vamos dar uma passadinha em Itapema. Olha aí, Itapema agora, na sua tela, 11 horas e 1 minuto. Tá fluindo o trânsito, hein? Quem vem do norte para o litoral e daqui para lá também. Olha a bonita praia de Itapema. Será que a gente tem possibilidade de colocar agora a ponte Estilo Luz? Tá aí, ó. Olha aí a nossa câmera no Morro da Cruz. Nesse exato momento tá fluindo, mas o trânsito estava intenso para quem estava entrando na ilha, nos dois sentidos, né? Ou melhor, entrando na ilha pelo lado do continente e vindo da ilha para o continente também. O trânsito estava valendo do continente para a ilha, da ilha para o continente estava tudo parado. No finalzinho da ponte, houve uma colisão frontal e parou o trânsito, mas agora já está liberado e está fluindo normalmente. Por falar em trânsito, imagens impressionantes. Mais uma tragédia no túnel Antonieta de Barros. Motociclista perdeu o controle da moto e bateu no guarda-reio dentro do túnel. Mas o que será que aconteceu com esse pai de família que deixa 3 filhos? Ele teria dormido no guidão, algo nesse sentido, guidão da moto, teve um mal súbito. Em instantes, todos os detalhes para você aqui no SCC Meio Dia. Faixa de gás em debate. Ministério Público avalia medidas pelas prefeituras de Florianópolis e São José para o viaduto do bairro Campinas, bem no limite entre os dois municípios. Será que as ações tomadas até o momento, de fato, têm surtido efeito para conter os problemas com pessoas em situação de rua na região? É a pergunta que a gente faz para você. E ainda, olha só, contorno viário. Comunidade da Grande Florianópolis está reclamando do contorno viário, mas o problema não seria a qualidade da pista. Não, nada disso. E sim como ter acesso a ela. Segundo os moradores, após a conclusão da obra, eles teriam ficado ilhados, isolados de outras comunidades. Tem reportagem especial no SCC Meio Dia, então fique com a gente, porque a partir de agora, nós estamos no ar até o 5 da tarde. Roda a vinheta! E estendendo o tapete vermelho da informação, da descontração também, porque o jornalismo necessita, e agradecendo demais o carinho e a possibilidade de chegar até você, que está aí do outro lado. Vamos juntos, você que está com a gente na sua tela, em todo o estado e também no YouTube, aproveitando para convidar você a se inscrever no nosso canal. Olha aí o QR Code aparecendo na tela, SCC SBT, esse case de sucesso. Um abraço para você que está acompanhando a gente agora pelo YouTube, em qualquer lugar do mundo. Você está muito bem acompanhado aqui na nossa programação. Obrigado por esse voto de confiança. Olha, uma operação conjunta entre o 16º Batalhão de Polícia Militar e o 22º resultou na descoberta de uma estufa utilizada para o cultivo de maconha no bairro Bela Vista, em Palhoça. Esse gostava do meio ambiente, né? Gostava de cuidar da erva. Olha aí, uma estufa bem cuidada, iluminada. Olha aí, oxigênio para as plantinhas também, senão elas morrem, né? Tudo isso aí foi descoberto pelos policiais. No local, eles apreenderam 120 pés de maconha, 343 gramas de skunk, 75 gramas de haxixe, além de uma balança de precisão. E não parou por aí não, hein? Um relógio, um cordão dourado, 3 estufas, 4 exaustores e diversos materiais de iluminação usados no cultivo da droga. Ele era um expert, né? Não era um cara que plantou a sementinha e deixou vir ao mundo a planta. Não, ele cuidava muito bem. O proprietário do imóvel não foi localizado até o momento. Ele deu no pé e o caso segue agora sob investigação para identificar os responsáveis pelo cultivo e também comércio dos entorpecentes. Mas ele cuidava bem mesmo, hein?
Olha aí, mais uma vez para você, olha só, as plantinhas aí, bem verdinha, né, como se diz na gíria, mas não pode, né, filho? Não pode não. E junto todo esse material que você está vendo aí. Dando sequência, na abertura aqui do nosso SCC Meio Dia, você sabe que dia é hoje, não? Não sabe? Hoje é o dia do cachorro quente. É, você gosta de um cachorro quente? Do tradicional ou do prensadão? E aí, manda o zap, diga lá qual que você prefere. Daqui a pouco a gente vai ampliar esse assunto. 48991622676. Na semana passada falamos de X-Salada, onde Criciúma é a principal cidade do estado. Hoje é o dia do cachorro quente. Manda pra gente que tipo de cachorro quente você gosta. O tradicional, de bacon, de frango. Hoje o pessoal inventa tudo, né? Manda zap aí que a gente está esperando a sua participação a partir de agora. Olha, agora a gente vai destacar um acidente grave que aconteceu nesta segunda-feira. Foi na madrugada de segunda-feira. Foi no contorno viário do Oeste. Esse acidente derrubou postes e deixou a via interditada. Foi feia a coisa por lá. Olha só o pessoal trabalhando logo para tentar liberar a via. O repórter Felipe Bastos está ao vivo em Chapecó e vai atualizar para a gente as informações. Bom dia para você, Felipe. Como é que está o cenário agora? Bom dia, Cleiton. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio Dia. O cenário é esse, Cleiton. Ainda tem muitas pessoas trabalhando por aqui. Eu vou sair de quadro para mostrar a imagem ao vivo. Ainda tem muitos funcionários de empresas, de internet, né? Religando, fazendo a religação desses fios por aí, porque esse acidente, viu, Cleiton, ele interditou completamente o contorno viário oeste desde amanhã de segunda-feira e o trânsito de veículos por aqui só foi liberado por volta das 10 para as 8 da noite, também de segunda, ou seja, quase 9 horas de interdição total. O contorno viário oeste aqui de Chapecó é uma via que foi construída para desafogar principalmente o trânsito de caminhões, tirar esse trânsito do centro da cidade e uma via mais para poder liberar esse fluxo de caminhões. O motivo, então, dessa interdição praticamente toda segunda-feira foi esse acidente envolvendo 2 automóveis e uma carreta, que derrubou 3 postes e rompeu cabos de energia elétrica, ou seja, foi um caos, um transtorno muito grande, porque os cabos eles ficaram atirados no meio aqui do contorno viário. Um caminhão também ele acabou tombando ali na lateral aqui do contorno. Equipes da Celesc e também de empresas de telecomunicações trabalharam durante todo o dia para substituir os postes e reerguer a rede elétrica de baixa, média e alta tensão. A gente consegue ver agora aqui também, Andrés, vamos girar só a câmera ali para mostrar, tem muita gente por ali também, ó, ali concentra um número maior de funcionários dessas empresas de internet para tentar restabelecer 100% os serviços por aqui. Durante a interdição, viu, Cleiton, nessa segunda-feira, então, a Guarda Municipal precisou bloquear os acessos ao contorno e monitorou os pontos de maior movimento para evitar novos acidentes. Com a conclusão, então, dos trabalhos, o trânsito voltou à normalidade mais para o fim do dia e mais para o fim da segunda-feira. Como a gente consegue ver agora, imagem em tempo real, ao vivo, o trânsito está 100% recuperado, tudo voltando ao normal por aqui, mas o cenário é esse. Os funcionários dessas empresas de internet estão por ali para tentar religar as conexões e deixar tudo certo por aqui. Agora, o transtorno na segunda-feira, sem dúvida nenhuma, foi muito grande. Dos males, o menor. Ninguém se machucou, ninguém se feriu nesse acidente, mas os cabos ficaram atirados aqui no meio do contorno viário, o trânsito precisou ficar bloqueado e todo esse trecho aqui ficou totalmente bloqueado por cerca de 9 horas. Cleiton Ramos. Obrigado, Felipe, pelas informações. O pessoal correndo contra o tempo para liberar logo e tudo voltar à normalidade. Agora o pessoal está trabalhando mais ali no encostamento que tem, né? Para tentar resolver logo esse problema aí. São guerreiros esses profissionais, hein? Exige muita cautela e muita segurança e muita precisão também. Obrigado, Felipe, pelas informações direto da região oeste do estado. Olha, voltando aqui para a Grande Florianópolis, um motociclista, lamentavelmente, de 33 anos, morreu em um acidente de trânsito na manhã da última segunda-feira, no túnel Antonieta de Barros, na SC 401 em Florianópolis. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada via Central 198 para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já em óbito. De acordo com a PMRV, o acidente ocorreu por volta do quilômetro 29 da rodovia. Conforme imagens do sistema de monitoramento, o condutor teria perdido o controle
do veículo, né, o controle da moto. A polícia suspeita que a vítima tenha dormido no guidão. A moto seguiu para o canto direito da pista, colidiu contra a mureta de concreto e, em seguida, o motociclista bateu a cabeça na estrutura metálica. Olha só você vendo a cena aí. Os bombeiros e a equipe avançada do SAMU chegaram a prestar atendimento, mas apenas confirmaram a morte no local. O homem trabalhava como motofrentista. Estava com mochila de entregas no momento do acidente. A Polícia Civil Científica e o Instituto Médico Legal ML também foram acionados. O corpo foi recolhido pelo ML enquanto a motocicleta foi encaminhada ao pátio conveniado. Estava acompanhando agora pela manhã algumas informações. Muita comoção nas redes sociais, não poderia ser diferente. Apenas 33 anos, ele deixa a esposa e 3 filhos. Uma menina de 10, um menino de 7 e um menininho de apenas 2 anos de idade. Nossos sentimentos a todos os familiares. O vereador cassado Valdir Siqueira será julgado nesta quinta-feira pelo Tribunal do Júri de Presidente Getúlio. Vamos dar uma recapitulada nesse caso aí que aconteceu, porque ele é apontado como autor da morte de um empresário do Alto Vale. E o crime aconteceu em Dona Ema, após as eleições de 2022. Mais de 3 anos aí se passando. Ao vivo, o PC tem mais informações para a gente, tudo por conta de um pensamento diferente. Ele pensava de um lado, a outra pessoa pensava de uma maneira diferente, ideologias, né, cada um seguindo ao seu lado. Veja bem que mundo vivemos, né? Por você pensar diferente, um deles acabou perdendo a vida. Vem daí, PC, bom dia. Bom dia, Cleiton Ramos, bom dia a todos. O crime aconteceu no dia 5 de novembro de 2022. A polícia concluiu que Valdir Siqueira matou com 3 golpes de faca o empresário Luciano Mafassoli. O homicídio foi motivado por desentendimento político. Os dois eram amigos, mas a amizade sucumbiu e deu lugar a uma rivalidade política. Eles chegaram a apostar sobre o resultado da eleição presidencial. Não se entendiam mais, viviam discutindo, chegaram a fazer uma aposta. Dias depois da eleição, Valdir Siqueira foi até um bar onde estava o empresário Luciano Mafassoli. Lá, eles discutiram. A discussão evoluiu para uma briga e a briga terminou em tragédia. A polícia diz que Valdir Siqueira foi até a caminhonete, pegou um punhal e acabou matando o empresário Luciano Mafassoli e ferindo outros 2 homens que sobreviveram. Depois de cometer o crime, Valdir Siqueira, que na época era vereador pelo MDB de Dona Ema, fugiu, resolveu se esconder e está foragido até hoje, quase 3 anos depois. O mandado de prisão contra ele permanece pendente, aberto. A expectativa agora é que ele reapareça para enfrentar o Tribunal do Júri na próxima quinta-feira em Presidente Getúlio. Ele vai responder por homicídio qualificado e por 2 tentativas de homicídio qualificado. Todos eles praticados por motivo fútil e que dificultou ainda a defesa das vítimas pelo uso do punhal. O Cleiton Ramos, ele era vereador do MDB na época do crime, em 2022, mas em junho de 2023, ele foi cassado pelos seus colegas por abandono ao trabalho. Como ele resolveu se esconder, não foi mais trabalhar e aí o Poder Legislativo lá de Dona Ema cassou o mandato dele. Agora, quinta-feira, hora da verdade, vai ter que enfrentar o Tribunal de Júri. Se ele não aparecer, o julgamento vai acontecer tranquilamente também. Voltamos ao estúdio. Você, Cleiton Ramos. Tá aí, PC. Obrigado, hein? Que coisa, hein? Tem que caçar realmente. Agora vamos aguardar o resultado desse júri popular. Obrigado, PC. O sol tá brilhando na região do Alto Vale, hein, PC? Depois da chuva de ontem, o sol voltou a brilhar em alguns pontos aqui de Santa Catarina. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus. O Maicon Leão está acompanhando ao vivo, direto de Brasília. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao SBT de Brasília. Ô, Leão, qual é a programação e quando que a sentença deve ser anunciada? Está muito cedo ainda, porque se está sendo retomado hoje,
acredito que só nas próximas horas a gente vai ter uma luz aí no fim do túnel. Bom dia para você, bem-vindo ao SCC SBT de Santa Catarina, Maicon. Oi, Cleiton, bom dia a você, aos amigos de Santa Catarina. Estamos aqui mais uma semana para manter nossos amigos daí bem informados. Seguindo a programação, se não houver nenhuma alteração, nenhum atraso, Cleiton, a sentença final sai na próxima sexta-feira. A programação hoje está da seguinte maneira: já está fazendo a leitura do voto nesse momento o ministro Alexandre de Moraes. Segundo informações ali de bastidores repassadas pelos colegas, o voto dele deve ter ali cerca de 4 horas. Então deve finalizar ali por volta de meio-dia, 1h da tarde. Aí vem o intervalo e logo depois, às 2 da tarde, vem a outra sessão. A expectativa, de acordo com a programação ali, é que o ministro Flávio Dino faça a leitura do seu voto também. Essa programação se estende assim, Cleiton, até a próxima sexta. A gente tinha a previsão de uma folguinha ali, uma falha no meio dessa semana na quinta-feira, mas isso já foi suspenso. Os ministros decidiram então retomar, manter ali a semana inteira com sessões programadas, até porque, Cleiton, não tem um tempo máximo ali para a leitura desse voto. Os ministros podem falar o tempo que acharem necessários. Então, tanto a gente tira pelo voto do relator, que vai ter ali em média 4 horas. E aí, na sexta, existe a expectativa de que tenha essa sentença final. Vou pedir para o Cláudio Rubens mostrar para a gente. Hoje o movimento já está um pouco menor nessa parte aqui dos colegas jornalistas, mas seguem acompanhando a todo momento, em busca de informações para atualizar quem está em casa, acompanhando tudo. E a gente, claro, aqui na tela do SBT, vem atualizando. Nesse primeiro momento ali, durante o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele veio batendo ali em teses apresentadas pela defesa, como a possibilidade de que esse julgamento não estava acontecendo da forma correta, até mesmo defendendo ali a delação premiada de Mauro Cid. E claro, a gente tem logo mais ao longo da programação do SBT um resumo de como foi esse primeiro dia ali dos votos dos ministros. De Brasília, Maicon Leão para o SCC Meio-Dia. Obrigado, Maicon, pelas informações, hein? Parabéns aí pelo trabalho e conte sempre com a gente também. Você continua ligado aqui no SCC Meio-Dia. Você viu o QR Code ali, né? Do nosso portal lá, tem todas as informações. Esse aí, ó. Tudo sobre a cobertura do julgamento. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, que já te leva direto lá para o portal SCC10. Você não perde nenhum detalhe. Combinados? Agora, temos um recado para você que está acompanhando a gente. Independência de verdade é construir a sua própria história e transformar sonhos em conquistas. Com a graduação EAD Uniaselv, você tem tudo para dar esse primeiro passo. Olha só, na melhor EAD do Brasil, você conta com toda a estrutura e apoio para o seu corre. Com uma graduação, você pode ganhar mais, ter mais oportunidades de emprego e trabalhar numa área que tenha a ver com você. Aqui, você estuda no seu ritmo, de qualquer lugar e com mensalidades que cabem no seu bolso. Até 60% de desconto. Isso mesmo! Na Uniaselv você tem até 60% de desconto para dar esse passo rumo à sua independência. Aponte o celular para o QR Code aqui e garanta já a sua vaga. Bora ser independente de verdade através da educação? Bora estudar na Uniaselv? Bora que vai! E daqui a pouco, no SCC Esportes, tudo sobre a estreia de Figueirense e Avaí na Copa Santa Catarina 2025, o maior clássico do nosso estado, logo na rodada de abertura. A Angélica Varaschini vai receber o comentarista Sandro Ventura, que vai analisar como chegam as duas equipes para o jogo de logo mais. O Alvinegro, de olho numa vaga da Copa do Brasil, busca a redenção na temporada através da Copa Santa Catarina. Já do outro lado, o Avaí, o Leão da Ilha, vai de sangue doce, já que tem vaga garantida, e aproveita a competição para dar mais rodagem às jovens promessas da base que nos últimos anos vem revelando grandes talentos. Tudo isso daqui a pouco no SCC Esportes. A gente volta já já. Inclusive a seguir, trazendo detalhes da faixa de Gaza. O Ministério Público está avaliando medidas tomadas pelas prefeituras de São José e Florianópolis para o viaduto do bairro Campinas, bem no limite entre os dois municípios. Será que as ações tomadas até o momento têm de fato surtido efeito para conter os problemas com pessoas em situação de rua na região? Daqui a pouco a gente responde para você, fique ligado. Já voltamos, agora 11h20. Já já a gente volta.
Agradecendo o seu carinho, a sua audiência de todos os dias. Você é cibetista, você está na TV mais querida de Santa Catarina. É bom demais ter a sua audiência. E olha só, é bom demais saber que você pode contar com esse SBT. Seja na ilha, seja no continente, seja no estado. Por falar no continente, olha quem está chegando. Olha, se a gente tem uma bandeira, a gente pode dizer que é a faixa de Gaza. Aliás, não só, né? PR-282, 470, duplicações nas rodovias perigosas aqui do nosso estado. Agora, quando o assunto é Grande Floripa, pessoas em situação de rua e faixa de Gaza, isso a gente tem dado uma prioridade como ninguém tem dado. E olha só, imagem ao vivo agora. Kaique Guede está lá, na faixa de Gaza, Polícia Militar marcando presença. Aliás, essa cena, eu que passo por lá, é uma cena que tem se repetido ao longo do dia. Mas não é só a polícia que hoje está marcando presença lá, não. O Ministério Público também está avaliando as medidas tomadas no viaduto do bairro Campinas, entre Floripa e São José, conhecido como faixa de Gaza, para saber se tudo tem ocorrido como manda lá o cronograma. Representantes das prefeituras, órgãos do Estado e promotorias vão apresentar resultados sobre a segurança, saúde e obras também. Vem daí, Kaique, bom dia para você. Olá, Cleiton. Olá a todos que assistem o SCC Meio-Dia. Neste momento, eu e o cinegrafista Fernando Oliveira acabamos de presenciar uma perseguição policial. Ali há um rapaz que foi detido pelos policiais do pelotão de patrulhamento tático aqui sob o viaduto da Chico Mendes, bem no limite entre Florianópolis deste lado e São José do outro. Viemos para falar da reunião que acontece no Ministério Público hoje. Oliveira, mostra lá agora. Os policiais fazem um patrulhamento extremamente intenso por toda essa região, porque, como eu disse, nós presenciamos tudo. Um rapaz foi detido, outro saiu correndo em uma fuga impressionante, afinal ele cortou a via expressa, saiu a pé, os policiais foram atrás e agora fazem buscas por toda essa região, inclusive com o apoio da Guarda Municipal de São José. Já passaram algumas viaturas por aqui, agora mais uma outra, e os policiais continuam nessa busca intensa. Eles estão circulando por toda a área aqui, Oliveira. Mostra ali novamente, eu sei que a imagem vai para um lado, vai para o outro, mas são muitas abordagens, essa é uma região sensível. Aqui já mostramos no SCC Meio-Dia diversas operações relacionadas ao furto de fio, à receptação em ferros velhos que ficam por toda essa área. E agora os policiais fazem abordagens neste espaço. Viaduto da Chico Mendes, o fato é, 2 horas da tarde, no Ministério Público acontece uma reunião conjunta entre promotores de justiça, representantes da Prefeitura de São José e de Florianópolis, bem como do Estado de Santa Catarina. Qual é o objetivo de tudo isso? Identificar, analisar se as ações nesta região... Ô, Kaique. Fala, Cleiton. Se você me permite, eu sei que o que você vai trazer agora realmente é muito importante. Você está acompanhando de perto, mas se puder voltar lá, só para a gente entender de fato mais uma vez quem está ligando a TV agora e chegando lá naquele bar lá que estava sendo feita a revista. Olha aí todo o trabalho da Polícia Militar, se o Fernando puder gerar novamente. Boa, Fernando Oliveira. Boa. Boa, Fernando Oliveira. Aí, ó, só recapitulando para quem está chegando agora, o Kaique. É uma operação que está acontecendo nesse momento e o que de fato aconteceu. Só para quem está chegando agora entender a origem de toda essa movimentação aí na região da faixa de Gaza. Vem daí, Kaique. Cleiton, nem 15 minutos faz que a polícia fez uma abordagem a 2 rapazes. 2 rapazes foram abordados sob o viaduto da Chico Mendes. Um foi rendido pelos militares, outro saiu correndo, como eu disse, em uma fuga espetacular. Ele fugiu, saiu cortando tudo, subiu o canteiro, atravessou a via expressa e foi para o outro lado
da via. Ou seja, os policiais não conseguiram pegá-lo neste momento, mas observamos que há um intenso trabalho desses militares, uma movimentação imensa, não só da polícia, mas também da Guarda Municipal de São José, policiais com viaturas, com a sirene ligada, armamento pesado, fazendo abordagens e todo esse aparato de segurança no limite entre Florianópolis e São José, uma região bastante conhecida pelo intenso movimento. Muitas vezes, infelizmente, é claro que o morador, a pessoa de bem, ela mora aqui, está cheio dessas pessoas de bem, mas infelizmente ainda há uma grande circulação de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e com receptação também, bem como o furto de fios proporcionado, feito por pessoas em situação de rua. É uma área sensível. Fala, Cleiton. Sabe o que me chamou a atenção no seu brilhante relato aí? É que, infelizmente, para muitas pessoas, esse tipo de cena já virou comum. Você viu a mãe entrando com uma criança nesse mercadinho que tem aí? Ela passou ao lado dos policiais com esse homem sendo revistado, né? Enfim, é uma cena que lamentavelmente acontece todos os dias na visão dela, dessa criança, né? O que para nós e para muitos aí que estão acompanhando chama atenção, para ela é uma cena que se repete quase todos os dias, lamentavelmente. Tá certo, Kaique. Agora a gente pode falar a respeito desse trabalho do Ministério Público. Vamos lá? Vamos, claro, Cleiton, até porque o trabalho dos policiais, ele segue intenso, é algo corriqueiro nesta região, desde que houve a chamada retomada da faixa de Gaza. Por mais que este não seja o nome mais ideal, como eu acabei de dizer, há diversas pessoas de bem, pessoas que estão morando nesse local, que cresceram aqui, não tem nada a ver com crime, com uso de drogas e, pelo contrário, elas também querem a paz. Por isso, o Ministério Público, em conjunto com entidades do estado de Santa Catarina e das prefeituras de Florianópolis e São José, todos esses representantes vão estar reunidos a partir das 2 horas de hoje no centro da capital catarinense para discutirem as ações que estão acontecendo, não vou dizer apenas sob esse viaduto, mas em toda a região. E por que eu falo isso? Segundo relatos de comerciantes, moradores, há algumas críticas porque eles dizem o seguinte: as pessoas em situação de rua, inclusive deixa eu ver lá se há alguma movimentação, Oliveira, se puder mostrar no Zoom, mas eu acho que é só um papel mexendo ali. No caso eu acho que era só um papel, mas o que pessoas dessa região falam? Há, sim, uma mudança no cenário. As pessoas em situação de rua saíram debaixo do viaduto, mas continuam na região, ou seja, foram para ruas ao lado, continuam trafegando por aqui. Inclusive, Oliveira, vamos lá para frente, por favor? Peço que você vá com a câmera, a gente vai atravessar a rua aqui. Obrigado. Pessoal aí ajudando a gente, porque não há a movimentação aqui embaixo. O caminho é perto, mas agora a gente vai mostrar lá, numa rua ao lado. Fica às margens da BR-282, a via expressa. Por quê? Uma concentração enorme de pessoas em situação de rua. E além do meu trabalho jornalístico, eu também dou o relato de alguém que passa diariamente por aqui, literalmente. Todos os dias eu passo por esse local para ir ao trabalho. Portanto, o que eu vejo é muitas pessoas em situação de rua ao lado do viaduto. Antes eles ficavam embaixo, agora eles ficam ao lado. Querem ver só? Ali, por exemplo, temos uma pequena movimentação, mas em alguns dias fica tomado de pessoas, inclusive utilizando drogas. Por isso, autoridades vão estar reunidas hoje para discutirem tudo o que está acontecendo por aqui, desde a colocação de pedras sob o viaduto, as margens da 282, atendimentos de assistência social. Mas é isso, 2 horas da tarde acontece a reunião
e tudo que for discutido e debatido neste espaço, você aí de casa vai conferir na programação do SCC SBT e no portal SCC10. Cleiton? Tá certo, Kaique, obrigado. Bom, a gente tem que reconhecer que as autoridades estão fazendo o trabalho para mudar esse tipo de cena que a gente está vendo, já não é de hoje. Câmeras foram instaladas, rondas ostensivas estão acontecendo, ronda da Polícia Militar, ronda da Guarda Municipal de São José, da Guarda Municipal de Florianópolis. Olha aí, aos poucos a vida vai voltando à normalidade, né? O muro, que normalmente servia de encosto para o consumo de drogas dos dependentes químicos, sendo pintado novamente. Então, tudo isso tem surtido efeito. As câmeras, principalmente, né? Porque quando tem aglomeração, o pessoal vai lá, faz uma ronda e acaba terminando com as rodinhas aí do consumo de drogas. Agora, pode ter certeza, eu que conheço muitas comunidades aqui de Florianópolis, não é interessante para o traficante ter essa movimentação perto dele, se é que me entende. Pode ter certeza que um outro tipo de lei também vem acontecendo nessa região. Mas eu não tenho dúvida disso. Valeu, Kaique, obrigado pela sua participação. Olha só, um grave acidente aconteceu agora pela manhã, mas foi um senhor susto. Na manhã desta terça-feira, aconteceu em Balneário Camboriú. Um ônibus do transporte coletivo da cidade, operado pela BC Bus, perdeu o sistema de freios na rodovia Interpraias, na descida da Praia do Pinho, em direção à Praia de Taquaras, colocando em risco a segurança de 25 passageiros a bordo. De acordo com o motorista, ao acionar o freio, houve um estouro na roda, perdendo completamente o sistema de frenagem. Para evitar um acidente de maior proporção, como o tombamento do veículo, ele conduziu o ônibus contra o barranco, às margens da via, onde ocorreu a colisão. Você está vendo aí, ó, o ônibus aí encostado no barranco. E foi assim que ele conseguiu controlar o ônibus nessa situação. A Prefeitura de Balneário Camboriú informou que a ocorrência foi registrada por volta das 6h20 da manhã e destacou que nenhum passageiro sofreu ferimentos graves. Obrigado, senhor. A empresa BC Bus prestou apoio imediato aos passageiros e reforçou seu compromisso com a segurança, acompanhando as investigações que vão esclarecer as causas do acidente, incluindo possíveis falhas mecânicas. Olha, impressionante. Você está vendo a imagem aí? E Santo Barranco, né? Santo Barranco, diga-se de passagem. Uma manhã de tragédia abalou Barra Velha, no litoral norte do estado. 2 acidentes deixaram um casal morto, chocando moradores da região. Quem traz os detalhes ao vivo agora é o Luiz Felipe. E que tragédia foi essa, hein, Luiz? Bom dia. Bom dia, meu amigo Cleiton. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. 11 horas e 34 minutos, 35 minutos. É um prazer ter a sua audiência na TV mais querida de Santa Catarina. Pois é, Cleiton, uma manhã trágica. 2 acidentes foram registrados em menos de 1 hora na BR-101, no quilômetro 85,5 da rodovia, que dá sentido sul, que vai aí para Florianópolis, para Balneário Camboriú, inclusive com apuração do nosso portal SCC10, do Rubens Felipe, juntamente com informações do repórter colaborador aqui de Jaraguá do Sul, William Fritzky. Um casal acabou perdendo a vida em um acidente de moto. Trata-se de Caroline dos Santos, de 21 anos, e Gabriel Massuqueto, de 19 anos, acabaram perdendo a vida neste acidente de moto. Choveu muito aqui na nossa região nessa madrugada, eles acabaram perdendo o controle da moto. O menino acabou falecendo no local, já a menina acabou sendo levada para o hospital e acabou perdendo a vida. Nós mandamos aqui as nossas condolências aos familiares. Cerca de 1 hora depois, um outro acidente foi registrado no mesmo local. Uma carreta acabou perdendo o controle, o motorista dessa carreta acabou perdendo o controle e acabou ficando em L na pista, que dá sentido ao sul do nosso estado. Essa ocorrência envolveu apenas a carreta, não houve feridos. A Artérias Litoral Sul, que é a equipe concessionária desta rodovia, acabou fazendo logo depois todos os trâmites, foi liberado a rodovia, ninguém se feriu, mas infelizmente 1 hora antes, por volta das 5 horas da manhã, esse casal acabou perdendo a vida neste acidente na BR-101, aqui em Barra Velha, meu querido Cleiton Ramos. Eu volto contigo no estúdio. Obrigado, Luiz Felipe. Nossos sentimentos a todos os familiares.
Agora a gente vai contar para você, eu ia falar assim, ó, agora a gente vai contar uma história inusitada, mas história não combina não. A gente vai contar para você um fato inusitado, que se você tiver numa roda de amigos, você que mora em Floripa, vai dizer o seguinte, mentira, mas é verdade. Aconteceu no sul do estado. Olha só, caso envolvendo uma garota de programa e também um homem, um cliente. E esse caso chamou a atenção. Sabe por quê? Porque o cliente acabou fugindo com o carro dela. Mas espera aí, como assim? Chamou a moça para um programa, fugiu com o carro dela? Será que ele fez alguma coisa com ela? Será que ele trancou ela antes de fugir com o carro dela? Não sei. Quer dizer, eu até tenho conhecimento, mas eu vou deixar para a Manu contar a história completa. É cada uma que a gente vê que, olha, ainda bem que a Manu vai contar tudo para a gente agora. Que caso foi esse? Que história cabeluda, daria um filme. Vem daí, ô Manuela Justino, bom dia para você. Com a Manu, a questão do áudio, mas que é cabeluda é essa história. O homem chama a moça para um programa, foge com o carro dela, antes disso, tranca a moça. Será que houve uma briga? Uma briga entre os dois, será? Será que foi na hora de pagar a conta pelo programa? A polícia agora está investigando o caso. Quando tiver tudo ok com a Manu, a gente vai colocar ela. Agora sim, contato restabelecido. Ô, Manu, ajuda a gente a montar esse quebra-cabeça aí? Oi, Cleiton, bom dia mais uma vez para quem nos assiste. Esse fato que chamou a atenção aconteceu aqui em Criciúma. Esse rapaz de 22 anos contratou uma garota de programa, uma mulher de 50 anos, não pagou pelo serviço, trancou ela no próprio apartamento e depois ainda fugiu levando o veículo dela. Ela chamou a polícia, né? A polícia militar teve que ir até o apartamento, arrombou o apartamento para poder tirar ela de lá. Até em depoimento, a polícia, essa mulher, afirmou, né, que teria pego ele em Içara, eles tinham acordado ali para fazer o programa, ele acabou não cumprindo com nada, não pagou e ainda teria furtado esse veículo. A informação da polícia é que esse rapaz de 22 anos, ele teria já repassado, assim que ele saiu com o carro da vítima, ele teria já repassado para outra pessoa, ou seja, alguém receptou esse veículo furtado. A polícia acabou prendendo essa pessoa que comprou esse carro furtado, né? Logo depois até teve uma perseguição policial, esse homem acabou sendo preso. Foi toda uma situação que aconteceu. Logo depois, esse rapaz de 22 anos que furtou o veículo teria falado na presença do advogado para a Polícia Civil que teria pego esse carro emprestado e que ele tinha a intenção de devolver depois. Essa seria a justificativa que ele teria falado ali para a Polícia Civil. Então, a polícia também, né, informou que esse caso todo teria acontecido porque esse rapaz acreditaria que não iria dar em nada, isso palavras da polícia, não iria dar em nada porque ela era uma garota de programa, né? Mas, nesse caso, ele vai responder então por violação sexual mediante fraude, né, como se fosse um estelionato sexual, segundo o delegado Márcio Campos Neves. Também vai responder por furto qualificado e essas penas, né, esses crimes, têm penas respectivamente de 2 a 6 anos de prisão e também de 2 a 8 anos de prisão. E esse caso agora já foi encaminhado ao Ministério Público, né, porque acabou se caracterizando, obviamente, o crime e acabou chamando a atenção por toda a situação que aconteceu. Então, ela foi presa dentro do próprio apartamento. Esse rapaz repassou o carro para outra pessoa que acabou sendo presa e aí, claro, acaba caracterizando o crime. Esse fato que aconteceu no bairro Santa Bárbara, aqui em Criciúma. Cleito, volto contigo. Se ele pegou emprestado, ele não ia trancar ela, né? Para quê? Se pega emprestado, não tinha necessidade de trancar a moça, segundo a versão dela, evidentemente. Que é estranho, Manu? Obrigado pela sua participação. Olha, hoje de manhã aconteceu uma coletiva onde entidades como a CDL e a CIF detalharam como será o processo e quais os objetivos para a primeira etapa de transformação do centro de Florianópolis. Essa decisão foi tomada após uma missão internacional que percorreu cidades como Copenhague, Londres e Coimbra, referências globais em mobilidade urbana, acessibilidade e requalificação de espaços públicos. Mas o que podemos pensar na capital para os próximos anos? Acompanhe. Vamos iniciar agora com esse trabalho focando a região central da cidade.
A ideia é começar pela região central, pensar nas intervenções que o centro da cidade precisa ter para que ele seja melhor ocupado pelas pessoas e, a partir daí, gerar bons exemplos para levar para outras regiões da cidade. A população, nesse momento, ela deve ter a expectativa que nós vamos estudar a região central, pensando de que maneira ela pode ser melhor ocupada. De que maneira as pessoas vão ocupar o centro da cidade, os espaços públicos vão virar realmente verdadeiras salas de estar para que as pessoas possam usar o centro e não só passar pelo centro, como hoje acontece muito. Mas o que mais chamou a atenção nessas cidades visitadas? No evento tivemos a resposta. Essa mudança que foi feita em Copenhague, tirando um pouco o espaço dos carros e dando mais espaço para que as pessoas possam circular na cidade e curtir os equipamentos urbanos. E é isso que o GEL fala, que é o que a gente traz para Florianópolis, essa visão da cidade, a essência, mas que a gente possa trazer para a nossa cultura e melhorar os nossos espaços urbanos com esse projeto que vai ser construído na parceria das entidades, da sociedade e do poder público. É claro que também foi questionado quanto tempo veremos essas mudanças em Florianópolis. Qualquer empresário, quando vai construir um projeto, ele tem uma visão de médio e longo prazo. E eu tenho certeza que, de forma muito rápida, a gente vai começar a fazer intervenções urbanas que significativamente vão começar a ressignificar os espaços para que as pessoas possam vivenciar. Então, é um projeto que inicialmente ele tem aí 6 meses de consultoria, mas a gente já tem dentro da nossa cidade outros profissionais que vêm conversando tanto com as entidades, a CIF-CDL, mas também dentro do laboratório, em que a gente pode ter, sim, implementações de novas iniciativas em espaços. Então, a gente espera que, em breve, boas iniciativas comecem a surgir e a gente comece a atrair as pessoas para vivenciar o centro da cidade. Alguns desses projetos, Florianópolis já possui e serão aproveitados. Ele é uma evolução do que a cidade já vem fazendo, né? E a cidade ela é dinâmica, então ela já está posta e a gente vai trabalhar essa consultoria do Ian GEL com toda a experiência, toda a expertise que eles têm, em cima dos trabalhos que a gente já vem desenvolvendo. Tanto os projetos que já estão executados, quanto os novos projetos, que vão ser projetos que vão transformar a cidade, trazer mais espaço público para a cidade, que esse é o nosso foco, né? Então, com certeza, todos os projetos que estão aí sendo discutidos também vão ser inseridos nesse trabalho. Um evento muito importante da CDL, viu? Aliás, a CDL é uma entidade que se preocupa, de fato, com a nossa cidade, com a capital. Basta a gente circular nos finais de semana e ver os trabalhos que acontecem, que são promovidos pela CDL, trabalhos de limpeza, principalmente na cidade, um trabalho muito importante. Parabéns aí a todos os envolvidos. Olha, aconteceu nesta manhã uma coletiva de imprensa na Prefeitura de Itajaí para repassar as novidades em relação à Festa da Marejada. A Festa da Marejada é muito aguardada em Itajaí. Aliás, se tem uma pessoa que conhece bem a Festa da Marejada, sabe quem é? Essa aqui, ó. Falar em Festa da Marejada, ela abre aquele sorriso. A Cris Pinheiro, é claro, acompanhou de perto todos os detalhes. Eu posso estar enganado, mas eu acho até que ela já foi rainha da Festa da Marejada. Ou não. Se não foi, perdeu a Festa da Marejada. Bom dia, Cris. Bom dia, Cleiton, a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio Dia. A gente vai trazer uma informação muito importante, porque semana passada, você lembra, né, Cleiton? A gente ainda não sabia direito se ia ser realizada realmente a marejada, e vai ser sim, foi divulgada e confirmada hoje pela manhã. Ela vai acontecer de 2 a 19 de outubro. Vem aí com um modelo diferenciado, viu? Parceria público-privado, que, segundo o prefeito, deve garantir aí, a partir de agora, uma festa histórica com mais economia, inclusive aos cofres públicos. Foi uma empresa pernambucana quem ganhou a licitação. É uma empresa de atuação nacional, produtora de eventos, que deve investir cerca de 5 milhões de reais para realizar o evento e já repassou à prefeitura 800 mil reais. O prefeito Robson é quem traz mais detalhes. Vamos acompanhar.
Privada é uma marca da nossa gestão. Isso está acontecendo com a infraestrutura, com a criação de município, vai acontecer com a educação também em outros setores da sociedade e não seria diferente no setor de eventos. Nós decidimos mudar a modelagem depois da Festa do Colono, em virtude sim da procura de grandes empresas internacionais, marcas internacionais, dispostas a investir na cidade de Itajaí, que é a cidade que mais se destaca do ponto de vista econômico. Então é uma novidade, o município conseguiu colocar no caixa já R$800 mil de outorga nessa empresa que vai gerir a festa, mais toda a infraestrutura. Então, ao invés de gastar R$5 milhões em média, como era gasto em anos anteriores, nós não vamos gastar e vamos entregar mais para a população, inclusive com preços promocionais, pratos promocionais, cervejarias locais que estarão presentes também, gastando muito menos. A escolha da empresa foi para ofertar a melhor proposta, a melhor outorga, né? Uma empresa que tem experiência em grandes eventos aqui pelo Brasil, está entrando no mercado catarinense, a gente seja uma grande parceira, vem junto com ela grandes marcas, né? Olha, Cleiton, a empresa vai ficar responsável pela parte de cenografia, que este ano está um pouco diferente, mais colorida, inspirada no nosso comércio, nas nossas raízes pesqueiras e também portuguesas. Além da gestão e contratação dos profissionais que vão atuar na festa, operação de bares e também a área gastronômica, administração do parque de diversão e também a gestão artística e programação cultural. A prefeitura vai ficar responsável pela infraestrutura essencial, como o sistema de som, os banheiros, geradores, ambulâncias, palco, logística e também a parte de limpeza e segurança. A festa segue com entrada gratuita, com valorização aí dos comerciantes e também dos nossos artistas locais. Hoje, inclusive, acontece a escolha da realeza da festa, que há 12 anos não participava da marejada, então retorna este ano. Continua gratuita e com a promessa, inclusive, de oferecer aí pratos à base de frutos do mar com preços populares. Ah, lembrando, também vai ter a participação das nossas cervejarias artesanais aqui da cidade. Vamos aguardar e eu aguardo vocês todos também para a gente marejar este ano aqui em Itajaí. Volto contigo. Prepara aquela mesa, reserva, próximo do palco, para ficar bem pertinho da banda. E também já prepara aquele camarão e aquela bem gelada. Por sua conta, é claro, Cris Pinheiro. Brincadeira, Cris. Daqui a pouco a gente volta direto de Itajaí. Olha só, tem algo mais desagradável quando você chega no estabelecimento, o seu CPF, por gentileza, se você vai fazer uma compra, aí você dá o CPF, a moça sem jeito quer ver se você está na fila. Não foi aprovado aqui. Isso significa que o nomezinho está sujo. Para a pessoa não ser indelicada, a loja fala, não aprovou o sistema aqui, deu algum problema, senhor. Eles até são delicados, mas sabe por quê? Porque 99% do nome está sujo. Mas presta atenção, que a Sofia vai trazer uma informação que vai limpar a sua barra, quer dizer, o seu nome. Bom dia. Exatamente. Grande conhecedor do assunto, hein, Cleiton Ramos? Bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Eu já presenciei algumas pessoas. Tu te entregou sozinho, hein? Mas não, graças a Deus, ó, tá bom. Cabeça no travesseiro tranquilo. Mas também acontece. Viu? O negócio é resolver. O negócio é resolver. E tá aí a oportunidade agora, porque o mutirão da Serasa permite renegociação de dívidas com descontos de até 99%. Está valendo a partir de hoje, viu? Mais de 1.600 credores participam dessa ação que envolve bancos, operadoras de telefonia, lojas e concessionárias de energia e também de água. E a expectativa é de que mais de 2.300.000 consumidores possam ser beneficiados. As negociações podem ser feitas online pelo link que está aqui na nossa matéria, ó, Limpa Nome, e também presencialmente nas mais de 10.000 agências dos Correios espalhadas pelo país. E olha só que após o pagamento do que for acordado ali, se for feito, por exemplo, por Pix, o nome é retirado da lista de inadimplentes na hora. E além do link que eu mostrei para vocês, que está aqui na matéria do nosso portal, também tem dicas para não cair nos golpes de renegociações falsas que também acontecem, viu? Então vale a pena dar uma olhadinha aqui e participar desse feirão. Vou até clicar no link aqui para mostrar para vocês, que leva diretamente para a página da Serasa, onde dá para ter mais informações e também fazer de forma online, se essa for a opção, Cleiton. Você citou um ponto muito importante, que tem que ficar atento aos golpes. Por exemplo, eu já recebi no celular a mensagem assim, ó, bom dia, Cleiton, vamos quitar a dívida? Só que estava Cleiton com I. Daí não é tu, né? Aí não, peraí,
Porque se é realmente alguém devendo, estaria lá o nome completo, como está no documento, aquela coisa toda. Aí eu falei, tá bom, vou pagar já, tá? Ah, para, que é isso? Só que então, faltava, tem né? que ficar ligado. Sofia, a gente vai para o intervalo, mas você gostaria de me ajudar? Claro, Cleiton. Chama o a seguir, por gentileza. É o a seguir agora, produção? É isso? Vai lá, chama o a seguir, Sofia. Ó, no próximo bloco, a gente vai falar da comunidade da Grande Florianópolis que reclama do contorno viário. Mas o problema não seria a qualidade da pista, e sim ter o acesso a ela. Segundo os moradores, após a conclusão da obra, eles teriam ficado ilhados, isolados de outras comunidades. E tem reportagem especial quando, Cleiton? Depois do intervalo. Parabéns, Sofia. Obrigada. De volta, abraçando Santa Catarina. Ô, gostei dessa aí, hein? Com passeio e tudo. Ela acompanha? Acompanha, Armando Bus? É? Vou dar um pouquinho. Ó, vou dar um pouquinho, Israel. Ela acompanha a Aérea, ó. Olha a Aérea acompanhando. Agora eu vou pro lado direito. Que maravilha, rapaz. É claro, não adianta ter tecnologia, né, ô Israel? Se não sabe operar, não adianta dar uma Ferrari para quem não sabe pilotar, né, Israel? Olha só, agora a gente vai falar sobre violência contra as crianças. Um casal foi denunciado pelo Ministério Público suspeito de maltratar as duas filhas pequenas. Inclusive, uma bebê de apenas 2 meses em Caçador, no meio oeste. 2 meses. O Felipe Bastos trouxe essa informação para a gente e vai atualizar o caso agora. Vem daí, Felipe. É isso mesmo, Cleiton. No último dia 20 de agosto, a gente noticiou aqui no SCC Meio Dia, então, que uma bebê de apenas 2 meses, ela deu entrada em um hospital com várias lesões pelo corpo, sangramento, baixo peso e sinais de falta de higiene. O estado dessa criança era tão grave, Cleiton, era tão crítico, que ela precisou ser transferida para uma UTI. Naquela ocasião, o pai dessa criança havia sido preso em flagrante. Naquela noite ainda, os policiais foram até a casa da família e encontraram outra filha do casal, de apenas 1 ano e 3 meses, também bastante machucada. A criança precisou receber atendimento médico. As investigações apontaram que as meninas viviam em condições precárias, sofriam quedas constantes e eram agredidas com frequência. O Ministério Público, então, denunciou o pai por maus tratos contra menores, por lesão corporal e também por agredir a companheira um dia antes da prisão. Ele segue preso preventivamente. A mãe das crianças também foi denunciada. Segundo a denúncia do Ministério Público, ela privava as filhas de cuidados básicos como higiene e segurança. Nesse momento, ela responde em liberdade. O promotor responsável por esse caso relatou, dizendo que é revoltante constatar que justamente as pessoas que deveriam proteger as filhas as ignoravam. Elas precisam ser punidas por esses crimes. A boa notícia é que essas 2 crianças, tanto a bebezinha de 2 meses como a criança de 1 ano e 3 meses, elas já receberam alta médica. Hoje, inclusive, estão em um serviço de acolhimento institucional. Todo esse processo corre sob segredo de justiça. Lembrando mais uma vez que a mãe dessas crianças responde em liberdade e o pai segue preso aqui no meio oeste. Cleiton Ramos. Entendemos a importância do segredo de justiça. Agora, quando sair a sentença, a gente vai dar ela publicamente. Pode ter certeza. Quanta maldade. Obrigado, Felipe Bastos, pelas informações. Em Biguaçu, moradores denunciam o isolamento desde a conclusão do contorno viário da Grande Florianópolis. Contorno viário que demorou tanto, mas para algumas pessoas se transformou numa grande dor de cabeça. Nas comunidades da Fazenda de Dentro e de Sorocaba, o acesso direto à rodovia foi perdido, prejudicando o deslocamento diário, o comércio local e também a economia da região. O Kaique Guedes foi lá, vai trazer todos os detalhes agora, acompanhando de perto a situação das comunidades isoladas pelo contorno viário. Acompanhe. Moradores de Biguaçu se sentem ilhados e a mobilização mostra o tamanho do problema. Desde que o contorno viário da Grande Florianópolis foi inaugurado, eles não podem, ou pelo menos não deveriam, acessar a via pelo caminho mais curto.
Nós temos uma estrada antiga que foi cortada pela rodovia, onde tirou de nós toda uma comunidade que era bem tranquila, causou vários transtornos pela estrada e por afora. Prometeram que ia dar uma compensação, que a gente ia ter o acesso à rodovia nova, e a gente ficou aguardando durante esse tempo todo. E como não veio esse acesso, nós estamos aí improvisando um acesso perigoso, onde que pode ir qualquer uma hora acontecer um acidente. Mas você imagina, você viaja 30 quilômetros para pegar uma rodovia que está aqui do lado. Os moradores sabem que é errado. Eles abrem os guarda-reios colocados pela concessionária que administra o trecho, mas dizem que se vêem na necessidade de tomar essa medida drástica, porque um simples acesso neste lado e na outra margem, aqui é fazenda de dentro e lá é fazenda de fora, significaria uma mudança de vida para muita gente. Afinal, além dos moradores, os bairros reúnem diversos agricultores e empresários que dependem diariamente desse caminho. Sem o acesso, a gente tem que pegar aqui a estrada antiga, né? E demorar 1h30, igual como eu levo a minha filha lá para Palhoça, leva mais ou menos 1h30. Pelo acesso eu levo 22 minutos. A gente não quer mais viver como infratores. A gente quer viver na legalidade e a gente necessita, não é um pedido, é uma necessidade não só da nossa comunidade, mas de comunidades vizinhas que aqui podem pegar o acesso. Segundo os moradores, espaço tem e não é uma obra de grandes proporções. Este é o projeto. 2 acessos regulamentados, um em cada sentido. Isso, mais o viaduto que já existe, permitiria que a população dos bairros também pudesse aproveitar a agilidade do contorno. A gente quer acessar a Tijuca, a gente puxa muita rua de Tijucas, aí a gente tem que ir pela estrada velha, antiga, né? Ou então voltar em Três Riachos para acessar lá em Três Riachos. É horrível isso. E tem outros colegas nossos também que trabalham no Ceasa com verduras, coisas sensíveis, podia já acessar aqui rapidinho. Aí vão pulando quebra-mola até Biguaçu, desnecessário. A comunidade alerta. Acessos regulamentados podem até salvar vidas em situações de emergência. Eu não vi ambulância, eu estava nela. Aí, como o acesso aqui estava aberto, eles aproveitaram já e foram por aqui, porque era muito fácil para ir até o regional, né? Então seria muito útil, muito bom e tem que ser, não é que seria, tem que ser mesmo, né? Tem que deixar aberto isso aqui. Porque não é só nós aqui, não é só da fazenda, é Sorocaba, aí tem uma saída, só Três Riachos e lá na Estiva. Por que fizeram em 2 lugares, por que não fizeram aqui? Em nota, a Artéres informou que a rodovia tem características de corredor expresso. Por isso, os acessos acontecem em dispositivos como viadutos, que são mais seguros. A concessionária diz que todo o projeto foi aprovado pela NTT e não tem previsão de novos acessos. As caçambas para a construção dessa BR utilizavam sempre as nossas estradas aqui, que foi muito danificado, mas, claro, com certeza a gente entendia isso e achávamos que ia ter uma melhoria para nós e um acesso para nós. Mas até então, só promessas. E a gente não pode mais viver nas promessas. A gente realmente tem a necessidade de ter essa passagem para a gente. Ô, Hermano, ô, produção. Eu vou dar um tempinho. É possível voltar no momento da nota que foi mandado para a nossa reportagem? É possível? Vê se consegue aí, por gentileza. Enquanto isso, a gente mostra não apenas uma, 2 pessoas. Tem também aquelas pessoas que são afetadas, que moram aí, nessa região, como aqueles que também vão até lá levar algum tipo de mercadoria. Olha só, vou ler a nota novamente. Rodovia com característica de corredor expresso. Em razão disso, e como medida de segurança, os acessos são realizados em dispositivos como viadutos. Ou seja, a comunidade tem que morar no viaduto, então, né? Faz o seguinte, ô comunidade, mora embaixo de um viaduto, quem sabe lá tem um acesso, porque nos outros locais, segundo a nota, não dá. E depois continua assim, ó. Projeto aprovado pela NTT. Não há previsão contratual da construção de novos dispositivos. Vai ficar assim, então? Pelo disse que me disse? Sem solução? É isso mesmo? Será que na hora de terminar o contorno viário, uma obra que durou mais de 10 anos, quase
15 anos para ser inaugurado. O pessoal fez todo o projeto de forma remota? Quem é que aprovou o projeto sem saber que tinha gente que morava nesses locais? Não pensaram nisso? É isso mesmo? Que legal, hein? Que massa, que baita. Agora está na hora do esporte, para dar uma amenizada. Vem aí ela, a camisa 10, que joga com a 9 também. Se bobear até de volante. Angélica Varaschini. Obrigada, Cleiton Ramos. Não sou tudo isso, não. Nem 10, nem 9. Olá para você que está em casa. Bora falar de esporte agora aqui no SCC Meio-Dia. Porque hoje é dia de seleção brasileira em campo e o Brasil encerra a participação nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. E olha que Carlo Ancelotti fez mudanças para o jogo de hoje. Aos 66 anos de idade, com mais de 3 décadas e 1.800 jogos como técnico, Carlo Ancelotti vai viver pela primeira vez a experiência de comandar uma equipe na altitude da Bolívia. O Brasil vai entrar em campo nesta terça-feira, na última rodada das eliminatórias em El Alto, cidade boliviana que fica a 4.100 metros acima do nível do mar, na região metropolitana da capital La Paz. Eu considero isso uma experiência muito bonita. Nunca he estado em Bolívia, nunca he estado em La Paz. Para mim é uma experiência importante. A seleção tem uma programação especial para amenizar os efeitos da altitude. A delegação passa esta noite em Santa Cruz de la Sierra, que fica a 400 metros de altura, e só chega no local da partida 2h30 antes do início do jogo. Temos que jogar diferente do jogo contra Chile, que ha estado um jogo com muita intensidade, com muita pressão. Isso em altura não se pode fazer. Também por causa da altitude, Ancelotti pretendia promover 8 mudanças na seleção. Mas com um problema físico do Wesley de última hora, podem ser 9. O volante Casemiro está suspenso e será substituído por Andrei Santos. Samuel Lino, atacante do Flamengo, deve estrear. O técnico tem a última oportunidade, antes da Copa, de fazer experiências em um jogo oficial. Depois, só em amistosos. O italiano ressaltou o que é essencial para a seleção brasileira. Os jogadores brasileiros têm muito talento. E a chave do êxito é talento mais atitude. Os resultados até agora e o bom ambiente nos treinos mostram que Ancelotti está no caminho certo, mesmo que seja a mais de 4.000 metros de altitude. Seleção brasileira. Mas agora, aqui no SC Esporte, é hora da gente falar da Copa Santa Catarina. Hoje é dia do clássico dos clássicos. Figueirense e Avaí vão se enfrentar na Copa SC. E claro que eu não poderia estar aqui sozinha para falar desse assunto, porque eu vou falar com quem entende, com quem acompanha essas duas equipes. Nosso comentarista Sandro Ventura. Sandro, obrigada mais uma vez por ter vindo aqui com a gente para falar desse clássico, Sandro. É Avaí, é Figueirense que estão numa situação totalmente diferente. Aqui, ó. Esse é o confronto de hoje à noite que a gente vai acompanhar justamente com esse jogaço. Figueirense e Avaí, 7 horas da noite, no estádio Orlando Scarpelli. É um jogaço? Jogaço. Boa tarde a todos. Angélica, o clássico é sempre muito interessante, independente do momento das duas equipes. O Avaí vai com o Sub-20, o Sub-20 foi campeão brasileiro da categoria, da Série B, então um time forte, turbinado, com alguns jogadores que não venham sendo utilizados no grupo principal, casos do Wrigley, por exemplo, que é um bom atacante, pode aparecer nessa equipe. Talvez até algumas surpresas em relação àqueles atletas que estão ali no time principal. E o Figueirense tentando uma reformulação, né, com o novo comandante, o Tuti, jovem,
mas o comandante que já tem passagem pelo Grêmio Anápolis. Que tá no comando do Sub-20, né? Está no comando, foi contratado para o comando do Sub-20, porém assumiu interinamente o time principal, com a ajuda do Henrique, que é o volante que veio com o Hélice Zenando e fez um bom trabalho aí na reta final. O Henrique tem muita experiência, deve estar auxiliando também o Tuti, que já tem uma passagem pelo Grêmio Anápolis, então o treinador também busca um espaço. Jogo interessante. Então vamos conferir, porque teve a entrevista coletiva do Figueirense, justamente para falar sobre isso. O Matheus Mascarenhas, que falou um pouquinho, ele que é um desses atletas que estava na Série C, chegou no finalzinho, mas fica para a Copa Santa Catarina, olha só. Para entrar nessa Copa Santa Catarina e fazer o nosso melhor, a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe do peso que o Figueira tem, ainda mais no nosso estado. Então a gente tem a nossa missão, né, que é primeiramente, lógico, classificar, mas depois buscar algo maior pra gente. E nessa situação agora da Copa Santa Catarina também a gente sabe, né, que é algo que, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande pra gente. Eu gostei muito da situação do clube, da estrutura, do grupo, um grupo muito bom, um grupo muito sadio de estar junto. Tenho essas ambições, mas agora também faz parte também da diretoria, a gente ainda não sabe como é que vai ser as coisas, mas a nossa meta agora é realmente buscar essa vaga para a Copa do Brasil, para o ano que vem. A gente sabe o quanto é importante para o grupo ter esse calendário a mais, né? Porque financeiramente também para o clube, visibilidade é muito bom, e o Figueira quer voltar para essa parte de cima aí do Campeonato Nacional. Sandro, é isso, né? O Figueirense acabou saindo da Série C, teve dificuldades, ali se salvou nos últimos jogos e agora quer, como que a gente pode dizer, principalmente para o torcedor, fazer um bom resultado e buscar uma vaga para a Copa do Brasil. Certamente. O Figueirense aposta tudo nessa conquista, Angélica. Você vê que o Matheus Mascarenhas ele deixou muito clara a parte financeira. É o que leva à Copa do Brasil. Então, essa vaga é que vai buscar o Figueirense, assim como o Criciúma também. Chapecoense e Avaí já tem a vaga. Talvez o Mascarenhas tenha sido aquele reforço que tenha aproveitado melhor a oportunidade. O Figueirense sabe da importância desse jogo inicial. É um clássico contra uma equipe alternativa do Avaí. Então, é importante o Figueirense ir muito forte. A rivalidade é muito grande, o Figueirense precisa iniciar com o pé direito. Considerando que temos Criciúma jogando Nacional ainda, Chapecoense jogando Nacional, há uma possibilidade mais clara do Figueirense buscar lá essa vaga para a Copa do Brasil. Porém, as equipes intermediárias também vêm muito forte. Os casos do Barra, o próprio Brusque, que também está jogando a Série C, até o Marcílio Dias, que foi finalista, Concórdia, o atual campeão. Então, uma competição muito democrática, atípica, né? Abre oportunidades, abre chances para todos, da mesma forma, um formato diferente, com 4 grupos. Então, é importante você classificar nessa primeira fase, depois os confrontos, né? Para ver como é que fica a situação. Agora, essa primeira fase é de classificação e também de ajustes, né? Já vista a reformulação que vem passando o Figueirense, alguns jogadores saíram, outros estão chegando, tem um novo comandante interino, mas com uma certa já rodagem. Então é isso, apostar tudo e começar com o pé direito para o Figueirense, assim como é para o Avaí também, que mesmo classificado para a Copa do Brasil, vai dar importância pela honra, pela camisa, pela instituição, pela tradição do Avaí em competições. Exatamente, Sandro. Inclusive, diferente, né? O Avaí tem outros objetivos dentro da Copa Santa Catarina. Vamos acompanhar. Precisa do resultado. Nós optamos por jogar a Copa Santa Catarina com 2 objetivos principais. Um objetivo é desenvolver os nossos jogadores, e aí jogadores da base, prioritariamente, mas jogadores em transição, né? Então, nós temos o caso do Wanderson, nós temos o caso do João Pedro, que está retornando de empréstimo, jogadores em transição, que estão com 20 anos, 21, 22 anos. E um ponto que é muito importante, que é cumprir os 2 jogos que a gente tem de perda de mando. Por quê? A gente poderia escolher uma competição sub-20 para desenvolver os nossos jogadores, por exemplo. Só que nós chegaríamos no estadual o ano que vem com menos 2 jogos de mando. Então, numa competição onde a gente vai ter 6 jogos em casa, talvez 5, talvez 6, perder 2 jogos em casa com o apoio da nossa torcida faz muita diferença. Diferente, né, Sandro? O que a gente pode esperar também desse Avaí com essas características aí? São propósitos diferentes, porém essa minutagem, eu até estive lá no Avaí Day no domingo de manhã jogando no Master, e a intenção justamente da minutagem essa garotada numa competição profissional, para ir já dando bagagem para essas peças que podem ser utilizadas pelo Jair Ventura na equipe principal. Então isso vai dando experiência, vai acostumando o atleta com competição já profissional e de alta intensidade. Então, esse é o grande objetivo. Agora, é um laboratório, né, Angélica? A gente vê a Chapecoense, por exemplo, ano passado.
Usou o Ítalo, que hoje briga por titularidade na Chapecoense, recuperou o Perotti. Então, é uma competição que dá essa possibilidade de recuperação e da rodagem, dá ritmos àqueles que não vêm sendo utilizados. Então, a grande meta é justamente utilizar isso da melhor forma possível. Pois é, e até a equipe sub-20 do Avaí venceu a Série B esse ano. Ano que vem vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, então vai ser um duelo duro, independentemente de ser sub-20 ou não, a gente vai ter um clássico, porque clássico, né, Sandro? Até de jogar de bolita ali, de botão, clássico é clássico e não adianta, é um jogo diferente. Não resta nenhuma dúvida, independente da condição do momento da equipe, existe sempre uma superação em relação a isso. Nós já vimos em outras situações, uma equipe está jogando Série B, a outra Série C, e haver um confronto muito equilibrado. E na maioria das vezes, aquele que está pior no momento, ele acaba se superando. Isso é muito comum em clássicos. E para o Avaí também não é diferente. O Avaí, mesmo com o sub-20, alguns jogadores devem aparecer, não estão sendo utilizados, e é a grande oportunidade para esses meninos também, né, aproveitar para ganhar visualidade, ganhar possibilidades do treinador da equipe principal, chamá-los para compor a Série B. Então, o Avaí também tem um elenco na equipe principal reduzido, com limitações quantitativas, e esses atletas aproveitam a oportunidade para também se colocarem à disposição do treinador da equipe principal. Show de bola. E só para a gente encerrar, coloca aqui no telão para a gente, porque além do clássico Figueirense e Avaí, a gente tem outro confronto hoje, 8 horas da noite, Brusque e Santa Catarina, lá no Augusto Bauer, a Copa Santa Catarina, que tem jogos, né, no final de semana e também em dia de semana. Sandro, muito obrigada pela tua participação. Obrigada mesmo, é sempre bom conversar com quem sabe, e realmente vai ser um grande clássico. Satisfação, esperamos que sim. Obrigada. Estaremos presentes lá. Isso aí, valeu. Sandro Ventura aqui conosco, conversando, dando a sua opinião e, claro, falando, né? Quem sabe é quem acompanha, e a gente vai ter realmente um grande clássico hoje à noite. Mas agora, a gente vai continuar falando, por que não, da Copa Santa Catarina, porque na manhã desta terça-feira foi lançada a campanha Nossa Torcida pela Paz, uma iniciativa do Ministério Público de Santa Catarina com o apoio do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e também da Federação Catarinense de Futebol. Ele, quem acompanhou, Kaique Guede, esteve lá. Kaique, bem-vindo ao SCC Esporte, você que esteve lá, acompanhou hoje pela manhã. O que vai ser essa campanha? O que a gente pode esperar? Afinal, temos ainda que falar sobre isso, sobre violência, para a gente acabar de vez com essas situações nos estádios. Conta pra gente, Kaique. Oi, Angélica, um forte abraço a todos que assistem o SCC Esporte. Falo neste momento do estádio Orlando Scarpelli, onde daqui a pouquinho acontece o clássico, que falamos bastante agora no jornal, mas ele marca também o lançamento desta campanha do Ministério Público de Santa Catarina em parceria com a Federação Catarinense de Futebol. Sabe o que resume a campanha? Aquele sentimento. Eu conheço muitas pessoas que em jogos como o clássico deixam de ir aos estádios, sejam do Figueirense, do Avaí, porque tem medo de confrontos entre as torcidas. O típico, não, eu não vou porque é um jogo perigoso. É isso que o Ministério Público e a Federação Catarinense de Futebol querem acabar. Que bom seria se o lema da campanha Nossa Torcida é pela Paz fosse ecoado por todas aquelas pessoas que frequentam as praças esportivas, não só de Santa Catarina, mas do Brasil inteiro. Vamos ver o que dizem alguns promotores do Ministério Público responsáveis por esta campanha. Bom, a ideia da campanha é ter uma atuação preventiva e estimular uma mudança de cultura. A nossa ideia é deixar resultados permanentes para garantir a segurança das famílias e essa sensação de segurança para os dias de hoje e para os dias futuros. Na prática significa que nós vamos veicular diversos vídeos para que o torcedor tenha a consciência de que ele deve ir no estádio de futebol para assistir uma partida, um jogo de futebol, se divertindo com a sua família, levando seu filho de forma absolutamente segura, sem nenhuma espécie de violência. Para que não ocorra, né? E vamos ver agora o que diz o vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol. Para que não ocorra, né, nenhuma situação de tumulto, de confusão entre as torcidas e que evite esses torcedores de um padrão que queiram tranquilidade para torcer, não possam mais ir ao estádio. Juntamente com isso também nós temos que discutir a questão do racismo, né, que é um tema muito importante e necessário, que ele também está junto nesse processo. Então são assuntos que a gente tem que deixar muito claro, em prática e com a
participação de todos para que a gente possa evitar esses temas polêmicos, né, nos campos de futebol. Uma campanha intensa com todos os times que participam da Copa Santa Catarina, mas que deve seguir aí para Campeonato Catarinense e outras competições. Isso sem falar que essa campanha do Ministério Público de Santa Catarina, ela pode, num futuro, esperamos que próximo, ser adaptada para outras unidades do Ministério Público no país inteiro. Então, lá em São Paulo, ela pode ser adaptada com times daquele estado. E, Angélica, antes de eu encerrar, eu deixo aqui uma opinião, né? Afinal, a campanha ela vai ser intensa, muitas peças publicitárias, posts nas redes sociais entre os times e o Ministério Público, mas não tem coisa mais importante do que o exemplo. Então, você que vai ao estádio, seja com um filho, com um neto, com um irmão mais novo, você que está sentado lá na arquibancada, obrigatoriamente tem que dar o exemplo. Lugares como esse, aqui o Scarpelli, a Ressacada, outros estádios por Santa Catarina, são lugares de confraternizar, de pegar no pé, sim, de brincar, mas de maneira saudável. Não dá para tolerarmos ainda brigas, pessoas que se reúnem aqui para entrar em confronto. Um ambiente cheio de gente do bem e que vem apenas para torcer. É contigo aí no estúdio. Disse tudo, Kaique, é fundamental, é o exemplo, é o que a gente segue. Então, tomara que o exemplo seja bom e a gente possa ter situações diferentes nos estádios. Inclusive, o Kaique está ali na frente do estádio do Orlando Scarpelli, onde ele estará hoje à noite também, porque o Kaique vai acompanhar o clássico Figueirense e Avaí e amanhã a gente traz todas as informações aqui no SCC Esporte. Obrigada, Kaique, pela sua participação. Um bom trabalho também hoje à noite. Kaique Guede falando sobre essa campanha tão importante aí nos estádios. E agora, para a gente encerrar, bora, Ramon, para o oeste do estado, porque Chapecó recebeu uma visita ilustre. Mas olha, nada mais, nada menos que Zico. Ele mesmo, que jogou no Flamengo, que jogou na seleção brasileira, é o cara dos caras, vai ser sempre o ídolo do futebol brasileiro. Bastos, conta pra gente o que ele foi fazer aí no oeste do estado, aí em Chapecó. E me conta, tirou uma fotinho com ele, conversou com ele, Bastos? Conta tudo pra gente. Olha, Angélica, que aula, viu? Que aula foi. Meia horinha ali que ele bateu um papo com a imprensa, sabe? Um pouco de tudo. Que aula o Zico passou para nós na tarde dessa segunda-feira. Tirei uma fotinho, assim, logo a gente vai publicar nas redes sociais também. Mas olha só, Angélica, ele veio para cá para uma palestra sobre um assunto extremamente importante: cooperativismo e futebol. Além disso, ele falou sobre a SAF aqui no país, falou também sobre o novo técnico da seleção brasileira, o Ancelotti, falou também sobre gramado sintético nos estádios pelo Brasil. Ele confessou que ele não gosta de gramado sintético, ele gosta daquela grama raiz mesmo, que ele se acostumou muito a jogar pelos estádios aí do mundo afora. Falou também da Chapecoense, mas a gente separou 2 pontos bastante importantes dessa entrevista com ele. O primeiro ponto foi sobre essa relação cooperativismo e futebol, já que aqui a região oeste reúne muitas cooperativas, tem um número muito grande por aqui também, e ele falou, num primeiro momento, sobre essa relação, cooperativismo e futebol. Vamos ver o que falou o Zico durante a entrevista coletiva. E eu tive um período de liderança daquela equipe, lógico que procurando sempre mostrar para eles e procurando fazer o meu lado individual em benefício da equipe. Então, eu adorava treinar, melhorar a minha condição para chegar dentro do campo e oferecer o melhor para o time dessa maneira conseguir as vitórias, os títulos e isso no futebol chama coletividade. Aqui fora chama-se cooperação, cooperativismo. E claro também que além dessa relação toda extremamente importante e fundamental, como o próprio Zico falou, ele não podia deixar de falar sobre a Chapecoense, que está no G4, se o campeonato terminasse hoje, estava na Série A do ano que vem. Ele falou sobre a Chapecoense, sobre a situação do Verdão do Oeste e olha, nessa entrevista coletiva ele confessou que está torcendo para a Chapecoense para subir para a primeira divisão. Acompanhe.
Não, eu torço por aquela chuva porque por tudo que passou merece. Então é lógico que eu não acompanho assim, às vezes não dá para acompanhar nem a Série A, mas tem muitos compromissos. O que eu digo acompanhar não é ler como está, saber como está a classificação, essas coisas a gente sabe, mas é ver jogos. Eu adoro ver futebol, sábado, domingo eu vejo de qualquer lugar que está passando um jogo e a Sandra já sabe, televisão, sábado, domingo é a imagem verdinha lá. E esses foram só alguns pontos que a gente destacou dessa coletiva, que foi cerca de meia hora, viu, Angélica? Teve muito papo, muito assunto para falar com o Zico. E depois dessa entrevista, ele deu uma palestra, então, no centro de eventos aqui de Chapecó, que reuniu aí aproximadamente 700 pessoas. Agora, eu confesso, Angélica, eu queria mais meia hora aí para conversar com o Zico, para trocar essas experiências, porque história, olha, ele tem e muita para contar, viu? E a foto eu te mando depois no direct, tá, Angélica? Devolvo para você no estúdio. Combinado, Bastos, combinado, porque uma foto com um cara desses não pode faltar, né? Obrigada, Bastos, pelas informações. O Bastos que amanhã vai estar lá no Clássico da Linguiça, Concórdia e Chapecoense. E depois, na quinta-feira, a gente vai trazer todos os detalhes para vocês aqui no SCC Esporte. Obrigada, Bastos. E agora a gente vai encerrando o SCC Esporte por aqui. Mas, claro, ele, Cleiton Ramos, segue na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Volta amanhã. Tchau. Ô, Angélica Varaschini, eu já entrevistei o Romário, que foi tetracampeão. Bebeto também. Mas eu tremi nas pernas quando entrevistei o Zico. Ele é um cara sensacional, O Romário né? conquistou a Copa, mas quando eu vi o Zico, eu tremi. Aqui tu ficou assim? Eu fiquei assim, Tremendo? é o Zico, é o Zico. É o Zico. O Galinho de Quintino, o apelido que foi colocado pelo narrador Valdir do Amaral. E há quem diga que o irmão dele jogou tanto quanto o Zico. Eu acredito. O Edu. Então, o Zico é demais. E uma vez eu conversei com o Gerson Silva, treinador de futebol, que fez história no Marcílio e no Criciúma. Era volante, foi campeão da Copa do Brasil, Sandro Ventura. Sandro conhece bem. E ele jogou com o Flamengo, ele assim, tu não conseguiu marcar o Zico naquela oportunidade, assim, não dava. O Zico parecia que tinha olhos nas costas, não tinha como marcar o Zico. Que pena que a gente não tem mais jogadores como o Zico da vida, né? Não tem. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Valeu, Angélica. Olha, um caso chocante chamou a atenção em Joinville. Isso mesmo. Cachorros foram encontrados em situação de maus tratos, vivendo em condições precárias e precisando de socorro. Socorro imediato. Mas que maldade, gente. Como impacta essa imagem, né? A gente fala tanto do amor do animal, né? O cachorrinho é tão leal. O cachorro não é interesseiro, ele está do seu lado porque ele gosta de você. Aliás, você que vai adotar um cachorro, não é você que escolhe o cachorro quando vai adotar, tá? É o cachorro que te escolhe. Combinado? Ô, Luiz Felipe, traz pra gente os detalhes aí dessa maldade, Luiz. Pois é, meu querido Cleiton Ramos, essa denúncia acabou chegando ao gabinete da vereadora Liliane da Frada aqui de Joinville, ela que é uma ativista da causa animal, e ela solicitou ajuda, né, do CBE, do Centro de Bem-Estar Animal também, aqui de Joinville e de outros órgãos, foi até este imóvel no bairro Cubatão. Isso aconteceu na última sexta-feira, essas imagens que você pode ver são das redes sociais da vereadora. Chegou no local, acabou se constatando todo um ambiente completamente insalubre, cachorros desnutridos, 2 cachorros estavam trancados dentro de uma espécie de caixa, sem ventilação. Eles não tinham o que comer e por muitas vezes tinham que se alimentar de suas fezes, ou seja, uma situação completamente degradante. Um senhor morava nessa residência e chegou também a se constatar que ele também estava em situação de vulnerabilidade, ele não tinha condição de cuidar desses cãezinhos, ele não tinha local onde dormir, ele dormia entre pallets nessa casa. Ele também foi levado ao centro médico ali do bairro Jardim Paraíso, está recebendo os cuidados, e os cãezinhos também estão recebendo os cuidados dentro do Centro de Bem-Estar Animal, e por conta disso esse imóvel, né, completamente insalubre, foi interditado aqui em Joinville. Uma situação completamente triste, a gente sabe como é que chega nessa situação, mas o importante agora é que tanto esse senhor,
que não tinha condição de se cuidar, e também os cãezinhos agora estão sendo cuidados, vai passar por todos os trâmites dentro do CBEA e futuramente vai poder ser adotado por uma família aqui de Joinville. Eu volto contigo, Cleiton. Saudade, né, Luiz? Chocante, né, a gente ver esse tipo de situação aí. Um olhar tão puro, tão sincero. Mas olha, isso aí revolta a gente. Obrigado, Luiz. Quero mandar um abraço para o pessoal de Joinville, né, para os amigos de Joinville. Está aqui com a gente o Reinaldo, nosso diretor comercial de Joinville, com os amigos da TV Sim, que é filiada do SBT lá no Espírito Santo. É isso, a Vanessa e o Fabiano também estão prestigiando aqui o SCC SBT. Bem-vindos. Espero que gostem aqui bastante. Vocês estão em casa, hein? Olha, um dos mais importantes encontros de negócios está sendo realizado hoje no Centro-Sul, aqui na capital. A programação reúne grandes nomes do empreendedorismo nacional, trazendo conteúdos práticos e experiências em um espaço de network. Acompanhe. O maior festival de negócios do sul do Brasil acontece hoje em Florianópolis. O G30 reúne empreendedores e líderes de diversos setores em um único palco, com o objetivo de gerar desenvolvimento, compartilhar estratégias e impulsionar resultados. Aqui a gente não quer trazer uma motivação simplesmente, mas sim conteúdo que o empreendedor ele vai conseguir na prática executar e ter resultados. Então esse é o nosso intuito aqui, é isso que o pessoal pode esperar, network, negócios e conteúdo realmente que vai fazer a diferença no negócio dele. Para quem vive isso na prática, conhece bem o resultado pessoal e profissional. Eu conheci a Gilmara depois de uma palestra, eu fui tirar uma dúvida com ela me ajudou e eu já comecei a vender mais a partir disso. E aí eu trabalhava ainda sozinho, hoje já estamos em 18 pessoas, lançando uma segunda empresa aqui nesse evento, no G30. Nesse acompanhamento, depois eu já fiz mentorias individuais com ela, participei de outros G30s, agora estou aqui expondo pela primeira vez. O G30 nasceu em uma garagem de Jaguaruna, no sul do estado, em um pequeno espaço, mas com uma ideia ousada. E hoje se consolidou como um dos principais encontros de negócio, movimentando a economia, gerando conexões e encurtando o caminho para milhares de empreendedores. Eu já empreendia, já tinha resultado e muitas pessoas gostavam de trocar ideia, eu gostava de trocar ideias de negócios. E aí eu pensei, vou fazer um evento aqui em casa. Eu peguei meu celular, fiz um stories, falei, gente, vou fazer um evento aqui para 30 pessoas, limitado. Eu jamais imaginar que iria estar desse tamanho, né? A gente fazendo nos Estados Unidos, fazendo no Brasil. E eu acho que quando a gente dá o primeiro passo, as coisas vão fluindo. Acho que a coragem é dar o primeiro passo pequeno e o resto vai surgindo depois. Esse é o primeiro G30 que eu participo, porque os outros, infelizmente, eu não pude participar. Então, ter esse contato com a Gilmara, estar dentro desse ecossistema dela, realmente é algo incrível. Pela energia dela, pelo conhecimento que ela transparece, que ela passa pra gente e pelos resultados que a gente consegue alcançar. Muito obrigada. Conhecimento é tudo, hein? Vamos abrir a janela para saber como é que está o tempo aqui no nosso estado? Pode dar para a gente imagem agora aí? BR-101 a Itajaí, né, Hermano Bus? Isso aí é BR-101 Itajaí. Está fluindo o trânsito, né? Olha, a gente sabe que nessas horas aí, ó, o trânsito é meio lento, né? Mas agora, pelo que a gente está vendo, o trânsito está fluindo. Quem vem do norte para o sul e do sul para o norte também. Sol está brilhando com algumas nuvens, a imagem em tempo real para você aí acompanhando a programação do SCC SBT. Daqui a pouco a gente continua abrindo a janela pelo nosso estado, abraçando você e agradecendo aí a nossa audiência. Vem com a gente porque agora está na hora daquele quadro que a gente tem um prazer enorme em levar até você aí de casa. Está na hora do quadro Se Doar, Faz Bem. E a Rede Feminina de Blumenau lança hoje a camiseta do Outubro Rosa 2025. O evento será realizado logo mais à noite. E sabe quem vai trazer detalhes agora? É o PC, que acompanha essa história desse movimento em Blumenau já há muito tempo e sabe da importância que essas meninas fazem na nossa região. Até porque outubro é logo ali. Não é só outubro em Blumenau, não. É Outubro Rosa e esse trabalho magnífico. Não é não, PC? Exatamente, Cleiton Ramos, e é a campanha, né? Uma campanha, o Outubro Rosa é uma campanha tradicional da Rede Feminina e é uma campanha que transforma, que previne e que faz a cidade toda jogar junto.
por isso que é sempre muito aguardado também esse lançamento da camiseta com o tema, com a frase, com o objetivo principal de prevenir, de conscientizar e de transformar vidas. Esse que é um trabalho espetacular que a Rede Feminina de Combate ao Câncer já faz aqui em Blumenau há muito tempo. Há mais de 50 anos, são mais de 150 voluntárias. E logo mais à noite, Cleiton Ramos, como você destacou, lá no Majestoso, no Teatro Carlos Gomes, a partir das 19 horas, tem o lançamento da camiseta da campanha do Outubro Rosa 2025. E a gente vai acompanhar e trazer mais detalhes na nossa programação. A Natiele também, logo mais à noite, não está na hora, porque o SCC, o SBT, todos nós caminhamos de braços dados com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Hoje tem o lançamento, expectativa por aqui é saber, né, como é que vem essa camisa, como é que vem, né, esse ano o desenho, os elementos, a mensagem principal do Outubro Rosa 2025, que é logo ali. Cleiton Ramos. Boa, PC. E a nossa equipe vai acompanhar de perto e trazer todos os detalhes também. Não está na hora. Assim como mandamos um abraço para Joinville, um abraço para essa audiência maravilhosa de Blumenau. Valeu, PC. Agora tem a previsão do tempo. Acompanhe. E o dia começou com mais nuvens e chuva isolada em Santa Catarina. Mas no decorrer do dia, o tempo melhora, como a gente está vendo aí, com aberturas de sol a partir do oeste. Você viu Felipe Bastos, lá o sol brilhando, em Blumenau também. Já as temperaturas começam a cair a partir da tarde. Olha só no nosso mapa, no extremo oeste, mínima de 10 e máxima de 21. No oeste, mínima de 8, máxima de 19. Na Serra, mínima de 6 e máxima de 16. No Vale, mínima de 9, máxima de 22. E na Grande Florianópolis, mínima de 7, máxima de 22 graus. Já na quarta-feira, finalmente o tempo melhora de vez e teremos predomínio de sol em Santa Catarina. E as temperaturas são mais baixas na madrugada de quinta-feira, com a possibilidade de geada isolada no Planalto Sul e máximas ficando entre 22 e 26 graus. Em Chapecó, o sol brilha. Mínima de 9, máxima de 24. Sul do estado, Criciúma, máxima de 21. Em Blumenau, máxima de 23. Joinville, máxima de 22, sol brilhando. Floripa, máxima de 19 e mínima de 13. Em Lages, sol brilha também, máxima de 20 e mínima de 5 graus. E a seguir, imagens impressionantes. Um ato de coragem prepara o técnico da Guarda Municipal de Chapecó. Salvou, você está vendo as imagens aí, ó. Salvou a vida de um bebê de apenas 4 meses. A criança estava engasgada e sem respirar quando foi socorrida pelos agentes. Todos os detalhes desses anjos da guarda, sem asas, em instantes no SCC Meio-Dia. De volta com o SCC Meio-Dia, coloca o reloginho aí, coloca, agora 12h39. Olha, quando um profissional da área de segurança coloca a sua farda, ele tem que estar preparado para tudo. Missão dada é missão cumprida. E o que você vai ver agora se encaixa muito bem. Aliás, a gente pode chamar literalmente de um ato de coragem e preparo técnico. Isso da Guarda Municipal de Chapecó, que salvou a vida de um bebê de apenas 4 meses. A criança estava engasgada e sem respirar quando foi socorrida pelos agentes. Ô, notícia boa, né? Depois de toda a tensão, é uma notícia boa, é notícia da vida. Ô, Felipe Bastos, atualiza pra gente esse caso aí, desses anjos da guarda, e como a gente gosta de mostrar histórias assim, com esse final, né, ô Felipe Bastos? Não tenha dúvida, Cleiton, é muito emocionante até pra gente, né? Quando eu recebi o vídeo hoje pela manhã, a gente olhou algumas vezes e a gente se coloca também no lugar da mãe dessa criança, do pequeno Theo, viu, Cleiton, de 4 meses. Ela estava bastante desesperada, inclusive ela foi até a um bloqueio da Guarda Municipal no bairro Santo Antônio, durante a tarde desta segunda-feira, aqui em Chapecó. Ela chegou até o local bastante assustada, bastante preocupada. A criança, o filhinho dela, estava desacordado e com sinais de cianose.
quando então os agentes iniciaram manobras de desobstrução das vias aéreas. Depois de alguns instantes, o bebê voltou a respirar e deu aquele chorinho de alívio mesmo. Nós conversamos com os agentes que trabalharam, que fizeram todo esse empenho aí para salvar essa criança. Eles mandaram um vídeo para a gente e nós vamos acompanhar agora um trechinho da fala deles sobre todo esse trabalho realizado no começo dessa semana. Acompanhe. Nós estávamos fazendo um controle de trânsito e quando eu percebi que estava vindo um Vectra em alta velocidade, o qual eu fiz com que ele diminuísse a velocidade, depois nós estávamos fazendo um bloqueio de trânsito. Quando o motorista levantou as mãos e tinha uma feminina no lado do carona que mostrou uma criança no para-brisa. E aí, quando o veículo parou, a mãe desceu com a criança e falou que estava com o filho afogado. O qual eu corri, olhei, peguei a criança, ela já estava com uma temperatura bastante baixa. Olhei, ela estava com os lábios com cianose, que é o arrochamento, e o entorno dos olhos. Ajoelhei e fui começar a fazer a manobra. Fiz alguns tapamentos, o qual não estava sendo efetivo. Quando olho para o meu lado, o guarda municipal Gasparinho, eu, de conhecimento dele, sei que ele já atuou como bombeiro comunitário, entreguei a criança para ele, o qual ele continuou fazendo a manobra. Em poucos tapamentos, a criança voltou a chorar e aí foi dado encaminhamento para a viatura e deslocado para até o hospital materno. Agora, na sequência, depois de ter reanimado essa criança, mãe e filho foram colocados na viatura da própria guarda mesmo e foram até o Hospital da Criança aqui em Chapecó, Cleiton. Nessa sequência, o pequeno Theo parou de respirar outras 2 vezes. Precisou ser reanimado novamente com novas manobras até chegar consciente e estabilizado para atendimento médico. Agora, para encerrar com chave de ouro, o Theo já está em casa com a mãe, tudo certo com ele, passado o susto. Agora essa mãe é só comemorar depois desse grande susto nessa segunda-feira. Cleiton Ramos, como é bom a gente falar de coisa boa, de coisa importante, né? Agora eu devolvo para ti aí no estúdio. Às vezes a gente noticia tantos casos que nos revoltam e quando a gente vê uma notícia boa de alguém que ajuda a salvar uma vida, olha, isso enche o nosso coração de esperança. Porque, infelizmente, no jornalismo tem algumas coisas que a gente não consegue deixar de dar, né? Que são informações relevantes e até como prevenção, enfim. Agora, se eu pudesse, eu gostaria de noticiar o programa inteiro, só com história assim, mas infelizmente não dá. Mas quando temos a possibilidade, a gente comemora. Boa, Felipe Bastos, obrigado pela sua participação. Ô, Telzinho, vida longa, Telzinho, beijo no seu coração, da sua família, Deus abençoe você grandiosamente, Telzinho. Tem imagem de Floripa? Olha, Floripa fechou o tempo. A gente tem uma imagem, estava de olho no monitor, olha aí, ó. Essa imagem aí, 12h e 44 minutos, não dá para ver nada. Olha só, você está vendo a chuva? Olha só, essa câmera é nossa no Morro da Cruz, dá para ver a ponte, ou as pontes, né? Muito pouco, né? Porque a neblina ali, o tempo fechou. Você está vendo os pingos ali na lente da câmera? Olha só, vindo com força, hein? E não é um pinguinho, não. É aquele pingo grosso. 12h e 44, o tempo fechou. Já sabe, hein? Você que vai pegar a estrada, vai encarar esse cenário aí, mantenha a cautela, dirija com muito cuidado, que a chuva continua aqui na nossa região. Olha, agora temos um comunicado a fazer para você que está acompanhando o SCC Meio-Dia. Exibimos há pouco uma matéria sobre os impactos do contorno viário em Biguaçu. O quanto isso afeta, né, e está afetando moradores daquela região. Recebemos agora a nota da NTT, é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, informando que a responsabilidade da manutenção e da faixa de domínio da rodovia é da concessionária, nesse caso Arteres, e que qualquer pessoa interessada pode apresentar um projeto de interesse de terceiro e a concessionária fará análise técnica da segurança da via. Informa ainda que a NTT decidirá sobre a autorização obrigatória para qualquer intervenção ou construção de acessos na rodovia e que após a aprovação será necessário
celebrar um contrato de permissão especial de uso entre a concessionária e o interessado, definindo a responsabilidade de ambos. Está aí, portanto, a resposta da NTT. Agora, vamos falar do continente mais uma vez? Roda a vinheta que o Kaique está chegando. Alô, continente! Nós mostramos moradores da região continental de Florianópolis que entregaram abaixo-assinado pedindo mais segurança nos bairros de Coqueiros, Abraão e Bom Abrigo. O documento foi entregue durante uma reunião aberta à comunidade. Kaique Guede vai trazer os detalhes agora. E o que ficou decidido após essa reunião? Como chove atrás de você, Kaique Guede? É água em Cleiton Ramos e já eu vou falar sobre isso. Mas antes, esses bairros que você citou são alguns dos mais populosos, importantes e tradicionais de toda Florianópolis, principalmente da parte continental da capital catarinense. Por isso, diversos moradores se reuniram e fizeram um abaixo-assinado pedindo o quê? O quê? Mais segurança. Pois é, uma pauta antiga que nós mostramos bastante aqui no SCC Meio-Dia, só que a população está descontente e com medo. Inclusive, nós vamos ouvir agora uma das lideranças comunitárias que explica como começou toda essa mobilização. Essa reivindicação surgiu de moradores da região do Bom Abrigo que, cansados de terem furtos quase diários em algumas ruas, procuraram a Associação do Bom Abrigo, do Abraão e de Coqueiros, e aí nós dialogamos com as comunidades também desses bairros e vimos que realmente a quantidade de furtos estava bastante elevada nessa região. Então, diante disso, foi organizado um abaixo-assinado, temos hoje quase 1.000 assinaturas, vamos entregar então para as forças de segurança e o principal problema, pelo que o pessoal comenta, é a questão dos furtos, tanto a comércios como a residências. Agora nós vamos ouvir a vice-prefeita de Florianópolis e secretária municipal de Segurança Pública, que dá esse contraponto, a visão do município no que tange essa questão. Aqui no continente, principalmente as principais ações feitas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Operação Fio Desencapado, Operação Gota d'Água, as abordagens a pessoas em situação de rua, a gente tem fortalecido, tem participado de todas as reuniões dos consegues, Eu, inclusive, mês passado estava com a Associação dos Moradores do Bom Abrigo, porque juntos é que a gente vai ver exatamente, onde que estão os problemas. Então, a gente está fazendo esse acompanhamento, está com equipes de inteligência, fazendo todo o monitoramento para ver as questões de furtos, claro. A importância da população registrar o boletim de ocorrência para gerar dados, isso para o Estado e para o município é de extrema importância. E essa união entre o poder público e as associações de bairro, de moradores, isso é fundamental. Lado a lado com a população. Esse é o nosso compromisso. Nós vamos ficar em cima de tudo o que for acontecendo por aqui. E as atualizações você confere no SCC e no portal SCC10. Agora, Oliveira, fecha aqui, por favor. Eu acho que não vai dar para ver por causa da cor da minha calça. Talvez aqui, ó. Há poucos minutos, coisa de 15 minutos, nós estamos neste ponto de ônibus em Coqueiros. Agora eu acabei de tomar um banho. Olha o estado da minha calça. E essa é a realidade de diversos moradores. Eu vou chegar na TV, vou pro camarim e troco de roupa. Agora você... Fala, Cleiton. Não, vamos ver a falta de empatia de algumas pessoas ao vivo agora. Não, você me cutucou. Você me cutucou, agora vamos fazer. Olha só, vamos ver a falta de empatia das pessoas. Você estava numa posição onde o pessoal sabia que você estava e passou bem do lado. É inadmissível como tem gente que não pode reduzir a velocidade. Esse aí acabou desviando. Que não tem um pouco de empatia com o próximo. Eu não consigo entender. Está vendo por isso que os animais às vezes são mais leais? Às vezes não, são sempre mais leais? Bom, esse aí diminuiu porque parou. Quando o Kaique estava entrando, ele tomou 2 banhos. Ele, Cleiton, juntamente com o Fernando Oliveira. Diga. Só que o ponto é, como eu disse, eu chego na televisão, vou para o camarim e troco de roupa. Agora imagina só aquele trabalhador que acordou cedo, vai para a Labuta, há diversos comércios aqui nessa via, está esperando o ônibus.
ele toma um banho, porque o acúmulo de água que aparece agora na imagem ao vivo não chega nem perto daquele quando começou a cair a chuva. Então, há um acúmulo muito grande de água. Sim, há pessoas sem noção, na essência da palavra, não tem noção do que pode ocasionar esse banho. E o cheiro é muito forte, há um cheiro até mesmo de esgoto. Mas essa é outra questão ainda. Vamos lá, o acúmulo de água é grande, passam carros nas duas faixas. O carro que está mais à direita, próximo do ponto de ônibus, ele quase tem que parar para não gerar esse espirro de água em quem espera o ônibus no ponto. Eu vou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, responsável por essa parte aqui em Florianópolis, e as atualizações, a posição da Prefeitura, traremos no SCC Meio-Dia, se não hoje, amanhã. Combinado, Cleiton? Mas, acima de tudo, uma falta de educação e de empatia, porque o motorista consegue enxergar essa quantidade de água aí, ainda mais em um ponto de ônibus. Quem tem esse hábito de dirigir frequentemente todos os dias, conhece a cidade. Eu, quando estou passando ao lado de um ponto de ônibus, eu acabo, já por obrigação, reduzindo a velocidade. E aí tem um agravante, né? Aí tem uma lombada, onde obrigatoriamente o motorista já tem que reduzir a velocidade. E ainda não, ele passa, olha só, passa que passa. Tá difícil acreditar em algumas pessoas, hein? Tá difícil. Lembra que mostramos a imagem agora com o tempo fechado em Floripa? Em alguns minutos o cenário mudou. Olha só como é que está agora a imagem. Olha, a nuvem carregada foi embora. Agora a gente já consegue enxergar aí com uma maior nitidez as pontes. Colombo Salles, Pedro Ivo Campos e no lado direito a ponte Hercílio Luz. Em rápidos minutos o tempo já mudou. Estava carregado e já deu uma amenizada. Mas ainda a possibilidade de chuva continua. Olha, a temporada de festa ou de festas de outubro no nosso estado está prestes a começar. E uma delas é a FENARRECO, que acontece em Brusque e que teve o lançamento oficial na noite desta segunda-feira. A Natiele Oliveira foi lá conferir e traz agora todos os detalhes. Isso mesmo, o lançamento oficial da 38ª FENARRECO movimentou a cidade de Brusque na noite desta segunda-feira. O evento, que também é conhecido como a Festa Nacional do Marreco, é uma das celebrações culturais alemãs mais tradicionais do estado e, claro, uma das mais gostosas também. Durante a FENARRECO, a cidade aqui se transforma para celebrar as tradições dos seus colonizadores, com muita música típica, apresentações de danças folclóricas, desfiles e uma gastronomia farta. A festa acontece daqui um mês, então já estamos em contagem regressiva. O prefeito da cidade, André Vecchi, comenta um pouco mais sobre os preparativos e a expectativa para a festa. Olha, a gente está muito feliz com tudo que vem sendo construído ao longo desse ano. A nossa ideia é fazer essa melhor FENARRECO de todos os tempos. Ano passado a gente teve um grande sucesso com a inovação da entrada gratuita, que foi uma entrada acessível, mas também uma festa segura, né, para todo mundo que veio prestigiar. E esse ano a gente avança com a valorização da nossa gastronomia local. Toda a bebida e toda a alimentação vai ser fornecida por empresas aqui da nossa região, para que quem venha prestigiar a 38ª FENARRECO possa levar para casa boas lembranças e também ter um gostinho daquilo que Brusque tem de bom e de melhor. No dia 9, o desfile e depois a abertura no pavilhão da FENARRECO, estão todos convidados. A gente tem as novidades, repetindo de novo, a entrada gratuita, a gastronomia e a bebida local, as brincadeiras típicas também para poder fazer com que a comunidade que prestigia a festa possa interagir, muita música germânica, né, e muita festa, muita alegria para quem vem com os amigos para curtir uma boa festa e também para as famílias que vêm para poder comer bem, para poder ter uma boa bebida, né, e poder ir para casa com uma boa lembrança da festa. A 38ª FENARRECO acontece de 9 a 19 de outubro. E o melhor de tudo é que a entrada é de graça. Então fica aí o convite para todos participarem. Volto com vocês aí no estúdio. Boa, Nath! Que belo convite, diga-se de passagem. 38ª edição da FENARRECO, vem aí a 40ª edição da Oktober. É só festa boa aqui em Santa Catarina. Agora, o que não é nada bom é o assunto que a gente vai trazer, ou pelo menos é polêmico. Itajaí está estudando a possibilidade de privatizar, alguns órgãos municipais, a gestão municipal das escolas da cidade. A Cris Pinheiro está chegando agora e vai trazer todos os detalhes. Inclusive, o município teria recebido uma proposta. É isso, Cris?
Vamos refazer o contato com a Cris, que está em Itajaí. O sol está brilhando nesse exato momento desse assunto polêmico que já está causando grandes debates. Vem daí, Cris. Então vamos refazer tudo certinho o contato com a Cris. Ela já estava lá posicionada, está estudando muito bem esse assunto, que já está virando um grande debate nas rodas, né, que acontece lá em Itajaí, para saber dessa possibilidade. A gente sabe que privatizar realmente sempre deixa aquele ponto de interrogação. Privatizar o quê? Como é que vai ser aquela coisa toda? Né? Aqui em Florianópolis já aconteceram alguns casos de privatização que mexeram com a comunidade. Não tem como se lembrar da questão da coleta de lixo, principalmente envolvendo a Concap, mas daqui a pouco a Cris Pinheiro vai trazer detalhes em relação a esse assunto. Olha só, a imagem de Balneário Camboriú na tela, abrindo a janela para você. Lá também tem algumas nuvens carregadas, você percebe do lado esquerdo, parte superior do seu vídeo, quando são agora 12 horas e 56 minutos. Você vê do lado direito, lá naquele arranha-céu, a abertura de sol, mas segundo a previsão que já colocamos aqui no SCC Meio-Dia, o tempo vai ser assim durante toda esta terça-feira, oscilando sol e oscilando chuva. Deve ficar mais firme a partir desta quarta-feira. Olha, em Blumenau tem novidade no transporte coletivo. A partir de agora, quem andar de ônibus aos domingos e feriados vai pagar apenas uma tarifa, mas o benefício tem as suas regras. Ô PC, que regras são essas? Conta pra gente. Muito bem, Cleiton Ramos. Vou explicar sim, essa novidade aí é para incentivar o uso do transporte coletivo aos domingos e feriados também. E como é que vai funcionar? O que é essa novidade aí? Você vai poder andar de ônibus, vai poder ir, voltar aí, embarcar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, fazer vários trajetos pagando apenas uma tarifa. É que a cidade adotou a tarifa única no transporte coletivo aos domingos. Então você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5 viagens, vários trajetos diferentes, pagando apenas uma passagem. Mas vamos lá, vamos às regras então, Cleiton Ramos. Você tem que ter o cartão do transporte coletivo, o cartão Blumob. Quem paga a passagem em dinheiro não terá acesso a esse benefício. E qual que é a outra regrinha? Cleiton Ramos, só vale por 6 horas, ou seja, você pode andar de ônibus, fazer quantas viagens for possível, né, mas dentro do período de 6 horas, é o que diz essa nova medida adotada pela Prefeitura de Blumenau. Então, essa é a regra, a tarifa única vale para 6 horas no domingo e o prefeito Egídio Ferrari fala sobre essa novidade. Você paga uma passagem e usa o ônibus quantas vezes quiser por 6 horas seguidas. Mais liberdade para aproveitar o dia. Visitar a família, ir ao parque, curtir os eventos da cidade sem gastar com várias passagens. Mas atenção, só vale para quem usa o cartão trabalhador Blumob ou passe comum. Dinheiro não entra nessa. Olha, o Cleiton, então é o seguinte, ó, a tarifa única ela tem validade de 6 horas no domingo ou no feriado. Então, pessoal de casa, quem vai almoçar na sogra, de graça, por exemplo, tem que ficar atento, porque se você sair 10 horas da manhã de casa para almoçar de graça na casa da sogra, e ficar atento porque são 6 horas a validade dessa passagem, digamos, gratuita para voltar para casa. Então, aquele café da tarde pode ficar comprometido, Cleiton Ramos. Então, tu decide, meu querido, ou tu fica o dia todo na casa da tua sogra, ou tu aproveita o benefício da vantagem da tarifa única aos domingos aqui em Blumenau. Cleiton. Ah, mas para ficar perto da sogra, vale o sacrifício, não vale não, PC? O sacrifício que eu digo da passagem, claro. Brincadeira, brincadeira. Tem sogra gente boa, vale pela maionese. Obrigado, PC, pelas informações. A Cris Pinheiro agora sim está chegando sobre esse assunto de privatizar aí a gestão municipal das escolas da cidade em Itajaí. Vamos lá falar com a Cris Pinheiro. A Cris está longe de ser ainda uma sogra, a filha é pequena, né? Não vai passar por esse problema, como disse o PC, de visitar a sogra no final de semana para filar aquela boia. Vem daí, ô Cris.
Oi, Cleiton. Isso, a informação foi divulgada por meio do Jornal do Município. Uma empresa teria feito uma proposta para a prefeitura, e também para a Secretaria Municipal de Educação, para fazer a gestão, operação e também a manutenção das escolas públicas municipais aqui de Itajaí. Cleiton, por enquanto seriam apenas estudos de ordem técnica, jurídica e também econômica. O objetivo seria desenvolver uma alternativa para firmar uma parceria com a iniciativa privada. E como funcionaria? Atingiria, por exemplo, a contratação dos professores? Vamos ouvir o que nos falou hoje o prefeito Robson. Bom, na rede municipal de ensino, nesse momento, nós estamos com uma manifestação de interesse privado, a gente consulta o mercado para ouvir ideias, né? Quando a gente fala de PPP de educação, a gente não está falando do nosso profissional, dos nossos educadores, mas pela questão da infraestrutura, né? A questão da manutenção de uma escola, a questão da pintura, a questão da roçagem, a questão da infraestrutura, a questão do ar-condicionado, da parte elétrica, é nesse sentido que nós defendemos a PPP de educação. Nós ouvimos o mercado para bolar um processo licitatório, isso provavelmente vai acontecer somente ano que vem. Então a gente ouve o mercado, né, busca várias ideias, várias propostas para aí sim apresentar um modelo para a sociedade. Cleiton, como o prefeito falou, isso deve acontecer somente o ano que vem, mas a prefeitura deu um prazo de 15 dias para outras empresas, inclusive pessoas físicas, apresentarem as suas propostas por meio do e-mail ppp@itajaí.sc.gov. Os requisitos podem ser conferidos no Jornal do Município do dia 4 de setembro pelo site da Prefeitura, que é o itajaí.sc.gov.br. A gente vai continuar acompanhando para ver se realmente é válido e economicamente, principalmente para o município, né, Cleiton? Volto contigo. Tem que acompanhar para ver se realmente vale a pena. Valeu, Cris. Obrigado pelas informações. Olha, do norte, agora a gente vai para o sul do estado, porque várias cidades se uniram para informar ou para formar o Integra Tour, um programa para potencializar o turismo local. A Manu vai contar detalhes agora desse projeto. Manu, diz aí. Oi, Cleiton, boa tarde para quem nos assiste. Exatamente, são 12 cidades da região carbonífera que se uniram nesse projeto. Ontem foi assinado, inclusive, para fortalecer, por exemplo, Criciúma é a cidade dos parques, a cidade do X-Salada. Nova Veneza tem a gastronomia muito forte, Uruçanga é a cidade do vinho, da uva. Tem o Balneário Rincão, que é aqui do lado de Criciúma. Tem Lauro Miller, que tem a Serra também. Então, são várias opções que o turista que vier para cá, ele não precisa ficar somente um dia, né? Muitas das vezes eles não sabiam o que tinha também para aproveitar, além de outras cidades, além da cidade que ele ia visitar. Então, a ideia é justamente integrar o turismo nesses 12 municípios. Essa é uma parceria, então, dessas 12 cidades aqui da região carbonífera e também da Unesc. Nós temos uma fala do presidente da ANREC falando justamente sobre isso e como esse projeto vai fortalecer essas cidades. Olha só. Então, essa integração é para que nós começamos a falar uma única linguagem dos 12 municípios. Eu acho que isso vai ser muito, muito bom, porque nenhum dos nossos municípios consegue manter o turista mais do que um dia no nosso município. E essa integração faz com que nós consigamos mandar de um município para o outro para obter esse turista por muito tempo. Fosse possível, né, para que seja possível, tem a atuação da Unesc, da universidade, fazendo um estudo socioeconômico dessas cidades. É isso que a gente vai ouvir agora na fala da Gisele Coelho Lopes, que é a reitora da Unesc. Não tem nada igual até o presente momento. É uma metodologia criada por um dos mestrados e doutorados da nossa universidade, com uma equipe multidisciplinar, mas, sobretudo, por uma doutoranda que fez um trabalho primoroso e que agora a universidade, aproveitando essa solução, está, colocando à disposição da sociedade essa ferramenta, esse projeto, Então, esse projeto já está em vigor. A ideia é, até 2029, fomentar todos esses 12 municípios. Além disso, também vai ser feita uma capacitação com os profissionais do turismo, aquele pessoal que trabalha em hotel, motoristas de aplicativo, garçons, para receber essas pessoas que vêm de fora, para essas pessoas que trabalham também saberem dos pontos turísticos e, assim, atender também os turistas que chegam por aqui. Volto com vocês aí no estúdio. E o sul do estado tem cada lugar bonito, né, Manu? O nosso estado é privilegiado. Obrigado, Manu!
E agradeço você de casa. Meu muito obrigado. Em nome dessa grande equipe, você que ficou com a gente de 1 da manhã, ou melhor, de 11 horas da manhã até agora, 1h05 da tarde, virando para 1h06, vem à tarde a nossa. Até amanhã.